Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Caçadores de Diversão. Para quem não me conhece, eu sou o Danilo e você deve estar se perguntando o que a gente está aprontando. A gente aderiu ao programa Meu Podcast Minha Vida e nos tornamos parte do hall seleto de pessoas que têm um podcast. Então a gente está aqui e a partir desse momento começa o Divertcast. A gente aqui vai falar sobre uma porrada de coisas, mas principalmente aqui, a gente vai falar sobre parques de diversões. E, Vitor, qual que é o melhor lugar para falar sobre parque? Nada melhor do que dentro de um parque, né? Então, o que a gente acabou aprontando? A gente veio aqui até Votorantim, tá rolando a festa junina aqui da cidade, e nós estamos dentro do parque, Morenos Parque. Então, assim, vocês podem estar vendo que tem mó galera aqui atrás, tá mó gritaria, os brinquedos estão rodando e tal. E, isso daqui deu muito trabalho para fazer. Esse daqui é o primeiro episódio de muitos. E tudo isso vale o quê, Karine? Deixa aquele like maroto, depois que assistiu o vídeo, comenta o que você achou, segue aí a gente, é isso aí. E antes da gente falar, vai ter vários convidados, vai ter várias presenças ilustres. E antes de falar sobre a nossa convidada que está estreando no nosso Divertcast aqui, a gente tem que falar dos nossos colaboradores. Quem são os colaboradores? Temos Danilo. Sou eu, tá precisando de DJ? Ó, tem o link aí na descrição, enigmasound.com.br. DJ para qualquer festa, evento. Você, parqueiro, quer um DJ aí na sua cidade e tal, chama que a gente vai, não tem problema. A Karine. Sou contadora, tenho um escritório, então quem precisar aí, impostos de renda, abertura de empresa, fechamento, para mim cuidar da empresa de vocês, é só me chamar. E tem a nossa loja, né? Exatamente. www.caçadores.com.com/loja. Os links estão todos aí na descrição, é facinho, tal, então é isso. E então vai lá, Vitor, quem que é a nossa primeira convidada? Com certeza, para estrear esse primeiro episódio, ninguém mais, ninguém menos que a ilustríssima presidente da Adibra, Vanessa. Isso aí, uma salva de palmas, por favor. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Muito bem-vinda. Galera, foi difícil trazer ela. A gente já estava quase fazendo a hashtag assim, caçando a Vanessa. Só aqui na feira hoje, na festa, hoje a gente já perdeu ela umas 3 vezes. Então, assim, deu certo, estamos aqui. Eu quero agradecer de coração, porque assim, tudo isso daqui começou com uma ideia meio louca. Sim. Em novembro do ano passado, eu tive um sonho e me imaginei fazendo alguma coisa dessa dentro de um parque, tal. A princípio, não sei se vocês sabem, era para ter acontecido na Disney. Mas assim, falou, não, para levar a Vanessa vai ficar meio difícil e tal. A logística, né? Até o Walt Disney me ligou e falou, mano, vem. Eu falei, não vou, cara. Eu falei, eu sei que tem aí, a mesinha ia ficar no meio lá do Magic Kingdom, mas eu falei assim, não, vai ser a Vanessa, então vamos até onde ela está, o parque dela tá lá em Votorantim, então vamos lá, entendeu? Mas assim, zoeiras à parte, isso daqui foi uma ideia que eu tive em novembro do ano passado. Era pra gente ter feito no Marisa o primeiro, entendeu? Eu quero agradecer de coração, assim, uma pessoa super importante, que é o seu Miguel lá do Parque Marisa, o Miguelzinho, filho dele, que me deram uma atenção assim, que tipo, cheguei lá com a ideia e ele falou assim, abraçaram de primeira. Com certeza. Ele falou, só vim. Cara, eu saí de lá assim, extasiado. Eu falei, cara, consegui o pessoal da equipe, o pessoal da externa, e agradecer o pessoal do podcast no bar aí, o pessoal lá, toda o Gustavo, a equipe técnica, nosso suporte. O Abner que está aqui, o Danilo também. E assim, em janeiro tive uma visão, tava dormindo, sabe aquele estúdio da Globeleza lá que tem da Globo, no final do Sambódromo? Eu imaginei a gente em cima do banheiro do Marisa com o estúdio daquele. Aí eu falei, cara, vai ter que sair, entendeu? Aí foi aí que eu saí correndo atrás do seu Miguel, tal. Idas e vindas, estamos aqui em Votorantim. Vanessa, toma aí. Bom, Danilo, Vitor, Karine, muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pela paciência, porque realmente tá meio puxado. A gente entende. Eu tô trabalhando bastante, eu tô com umas questões assim, o meu pai teve uma questão de saúde, teve uma cirurgia, então eu tô trabalhando por mim, pelo meu pai, na Adibra, mãe,
e parqueira, então tá um cadinho complicado. Mas só isso? Só. Mulher completa, né? Você dorme quando? Outro nível. Mulher, né? Bem, mulher, né? Mulher. Mulher, nada Mulher. contra Completa, vocês, mas não. assim, É. né? Ó, A gente é Exaltamos. multidisciplinar, Sim, não é? com certeza. Não, é uma coisa, até teve um dia que eu mandei uma mensagem pra ela no domingo, a Karine falou assim, pô, Danilo, no domingo, aí eu falei, ô Vanessa, desculpa, ela falou, meu parqueiro, não tem dia. Não tem jeito, de segunda a segunda. Falou, ela respondeu mensagem tipo 1h30 da manhã, É. e a gente lá, e aí, Vanessa, vamos, não vamos? Eu falei, ixi, cara. Gestora, né? Inclusive Então, é mais fácil falar comigo depois da meia-noite, inclusive, do que Sim, durante sim. o dia. O meu término WhatsApp, das operações, né? meu WhatsApp eu não consigo vencer ele, é assim. E eu sou muito agradecida, assim, porque, né, tem muito trabalho, quanto a gente não sofreu na pandemia de ficar todo mundo Exato. parado. Então, assim, eu nunca reclamei de trabalhar, amo trabalhar. Desde que eu me entendo por gente, eu trabalho. Meu primeiro emprego foi com 3 anos. Meu avô me pagava porque eu ficava catando rolha no tiro-alvo dele. Então, assim, desde pequenininha, literalmente eu trabalho. É uma coisa que eu ensino para meus filhos. Eu acho que enquanto vocês estavam montando aqui, eu não sei se vocês viram, mas eu estava trabalhando enquanto vocês estavam montando. Sim. E eu estava lá na mini pista, meu filho estava na fila. Aí ele quis me ajudar, ele ficou me ajudando, pegando ingresso. Então, assim, fica na fila, não fura fila, trabalha. Porque eu acho super importante a gente... Porque, assim, hoje em dia, ainda mais as crianças de hoje em dia, tá tudo muito fácil, né? Antes, hoje a gente estava falando de idade e tal, eu falei, olha... Então, você assistiu... via propaganda quando via desenho, hoje em dia nem isso eles veem. Então é uma geração Não vê, mudou que é muito muito, imediatista Sim. e sempre tem tudo ali na ponta do dedo, tudo que quer, né? Então Sim. é muito difícil. Então eu trabalho bastante, então, sim, como todo mundo, né? Graças a Deus. E pós-pandemia, não sei vocês, mas eu tenho um monte de amigo que está em mundo corporativo, tá uma loucura para todo mundo, graças a Deus. Mas é o que eu gosto, é o que eu aprendi a fazer e é isso. Essa foi uma das pautas, assim, quando eu liguei pra Vanessa e falei assim, tô com um projeto, é assim, 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 tal. Ela falou assim, qual que vai ser a pauta? Eu falei, a primeira pergunta vai ser, quem é a Vanessa? Ela falou, bom, isso daí eu sei responder. Falei, então já começamos bem, já tem Exato. 50% aí. Então a gente hoje, um pouquinho antes, quando a gente chegou, a gente estava conversando com o Célio, seu pai. Isso. Aí ele, todo orgulhoso, falando, eu sou a segunda geração de parqueiro, Isso. você é a terceira. Sou a terceira geração. Porque assim, a gente, parqueiro, e aqui principalmente em São Paulo, a gente tem muito essa coisa do que foi o Play Center, do que o Play Center marcou. Sim. O E você- referencial, né? A referência. E você vê que o Play Center é assim, a partir de 1970, ele já tinha as suas atividades e tal. Mas é engraçado que a gente viu que a primeira... Como é que fala? O primeiro alvará de funcionamento data de 1947. 44. 44. E foi antes, na realidade. É que foi o primeiro documento que eu encontrei. A minha avó, se você pegar os funcionários mais antigos, o pessoal, né, que está com a gente há muito mais tempo, eles vão falar, ela era muito doida. E num rompante de raiva do meu avô deve ter feito alguma coisa, ela rasgou um monte de foto e um monte de documento. E esse alvará a gente encontrou. Antigamente, não sei se vocês já viram a foto, depois eu posso até mandar para vocês, era o delegado que dava alvará. Então a gente encontrou esse de novembro de 1944 e aí a gente assumiu essa data, mas é antes ainda. Começou antes. Quando começou, você sabe? Começou minimamente uns 5 anos antes. Assim, é muito difícil, porque quem começou, na realidade, foi o pai da minha mãe, que era o Zé Moreno. E ele que começou isso há muito tempo atrás. A minha avó é uma história assim, daquelas coisas de antigas de mulher, que mulher sofria. Minha avó era de uma família, ela falava que era de uma família muito abastada, no Mato Grosso. E tanto que ela falava que quando ela era pequena, ela tomava banho de leite de cabra. E os pais dela, ninguém tinha automóvel naquela época, os pais dela faleceram num acidente de carro. E naquela época a mulher era despesa. Então os irmãos colocaram ela no orfanato em Santos. Nossa. Isso acho que ninguém sabe dessa história. Acho que é a primeira vez assim que eu falo em público. Jogaram ela no orfanato em Santos e deixaram ela lá. Porque naquela época tinha que dar dote para a mulher. Então era, Sim. né, Sim, era verdade. despesa. E a gente não sabe nada da família da minha avó. A gente, inclusive, já montou o parque em Campo Grande. Minha avó nunca deixou a gente procurar. Não sabemos, não queremos saber e tá tudo certo. Tá tudo certo. E meu avô montou os brinquedinhos e uma barraca. Naquela época era roleta. Lembra aquela que Sim, girava com sim. dinheiro? Sim. Eu adoro esse meu em gincana, eu já ganhei muito dinheiro nisso. Hoje não é mais permitido, no caso. Não é mais? É jogo de azar, né? É jogo de azar. É? É Eu enquadrado tinha como jogo de sorte. azar. Você tinha, então.
Mas é jogo de azar. Hoje em dia não pode mais, mas na época podia, então tá tudo certo, gente. Então, e aí eles se conheceram e minha avó fugiu e começou a rodar com meu avô. E minha mãe nasceu no trecho, igual a gente fala de Parqueira. Minha mãe nasceu em São José do Rio Preto, mas ela só foi conhecer adulta a cidade. E aí começou a rodar em Brasília. A gente montava o parque em Goiânia. Minha mãe morava em Goiânia com meu avô. Isso que ano, mais ou menos? Década de 60, mais ou menos. Eu sei que a gente falou que a pauta ia ser quem é a Vanessa, mas estamos falando do parque Sim. agora, né? Vamos chegar lá, calma. Mas faz parte. Não, conversando aqui. Isso é uma coisa que eu falei. Eu fui na Expo semana passada e eu falei com algumas pessoas lá que eu falei assim, é engraçado como a vida pessoal se funde com a história do entretenimento no Brasil. É muito louco. Entendeu? E a história está aqui sendo contada, né? Tipo, principalmente o parque itinerante, né? Que todos são familiares, né? Então, todos têm estrutura familiar. Então, assim, realmente... Eu falo, né? Parque de diversões não é um trabalho, é um estilo de vida. Porque não é um trabalho. Eu trabalhava na Danone, no mundo corporativo. Ia de manhã, voltava à noite, trabalhava às vezes até de madrugada. Assim, todo mundo que está assistindo aí, trabalha no mundo corporativo, sabe que às vezes dá, né? Budget, tem todas as outras coisas, enfim. Sim. Mas parque de diversões é um estilo de vida, porque a gente trabalha de segunda a segunda, sábado, domingo, feriado, férias, e é direto, Natal, né? Ano Novo, que são as datas que normalmente tem uma paradinha, né? Exato. E a gente, que é uma palavra feia, não sei se pode falar, o próprio otário, a gente não tem férias, né? A gente sai pra onde estiver, a empresa está com a gente, então o telefone está o tempo inteiro. Por isso que eu falo que eu não venço meu WhatsApp, porque é o tempo inteiro. Mas eu adoro essa vida, é puxado, às vezes cansa, principalmente quem é mãe aí vai saber que os filhos cobram muito, né? A gente se cobra muito por não conseguir dar atenção, que a gente está sempre devendo, né? A gente está sempre com aquela coisa de culpa, quem é mãe vai com certeza entender, mas faz parte. Mas voltando, meu avô e minha mãe, tudo isso. Então foi por parte de mãe. Minha mãe era parqueira. Minha mãe era parqueira. José Moreno. Ele era conhecido como Zé Moreno. Nossa, eu tô José errando Severino o nome. dos Santos, Zé Moreno. E aí eles começaram a rodar. Na época da construção de Brasília, inclusive, o parque chamava Parque Teatro São Paulo. E na época da construção de Brasília, meu avô montava o parque lá e não tinha correio. Então o pessoal do Exército usava os alto-falantes do palquinho, porque tinha peça de teatro, para distribuir as correspondências na Caatinga, para os candangos, né, que eles falavam. Nossa, que legal. Então tem foto disso. Então, assim, é desde dessa época. Nossa. Aí depois acabou vindo para São Paulo Parque, para estar em Paulista. E minha mãe estudou, fez história, mas assim, só uma coisa, quais brinquedos que tinham na época? Você consegue citar algum? O balanço veneziano. Sabe aquele que pulava uma corda, que era um barquinho? Aquele de corda. Apareceu veneziano. esses dias no grupo no Facebook. Bem rústico, Bem. né? Pela época, né, como você falou, era um carrossel talhado, certo, em madeira. Carrossel talhado, mexicano, lembra do mexicano? Dangler, né, falavam, mexicano. Tinha uns brinquedinhos infantis que eram calhambeque, que tinha um monte de coisa que estava tudo guardado, mas na nossa fazenda, só que pegou fogo no barracão. E aí a gente perdeu esses brinquedos, mas estavam todos guardados. A gente ainda tem alguns brinquedos dessa época aí. Né? Tinha a roda gigante, aquela de cabo de aço, aquela mais tradicional. Então são vários esse tipo de coisa não opera hoje em dia, não dá para operar. É museu da história da família. Exato. Tem um que opera. Sabe qual? Não dessa época. O brinquedo mais antigo que a gente tem é essa pista que está aqui. Essa autopista aqui mesmo? Ela tem minha idade. Caramba, não vamos não revelar. Contar, né, gente? Não vamos revelar. Tô brincando, não tô nem aí, tá tudo certo. Eu tenho 44 anos, essa pista, óbvio que já foi reformada, o barracão da pista, não os carrinhos. Meu avô tinha um parque muito pequeno, quem é parqueiro aí vai saber, mas Espelunga, um parque pequeno, muito pequeno mesmo. E na época, o grande atração era a pista, que era de um parqueiro chamado Adriano, que era muito amigo do meu avô. Não sei se vocês sabem, mas às vezes, hoje em dia nem tanto, mas hoje em dia é muito comum ainda, mas o nosso parque a gente não tem, que é concessionário. Você tem uma pista, eu não tenho, você põe no meu parque, você paga um percentual, ou a gente divide. Hoje em dia tem aluguel, mas na época era só concessionário. Quase um comodato, né? Assim, você vira sócio da operação. E naquela época o Adriano virou
Faleceu, veio o genro do Adriano e falou assim, né? Era o principal brinquedo do parque. Falou, vou tirar a pista. Meu avô se desesperou. Falou, mas como assim vai tirar a pista? Não pode, sem aviso prévio, sem nada. Vou tirar, porque o seu Adriano faleceu, acorda com o seu Adriano e falou que ia tirar. Aí meu avô ficou desesperado, comentando com meu pai, com a minha mãe. Meu pai, nessa época, ele ainda fala, se você perguntar que ele era engravatado, ele era do Olivetti. Ele chegou a comentar ele falou isso, a primeira frase dele foi. Ele era. De engravatada parqueira. Exato. Ele era engravatado, ele era da Olivetti. E minha mãe estava grávida de mim, de 8 meses. E falaram isso pra ele. Meu avô falou, como é que a gente vai fazer, né? Não tem o que fazer, vamos ficar sem pista. E aí isso era um caos. E aí meu pai falou, não, vamos dar um jeito. Vendeu o apartamento, minha mãe grávida, de 8 meses, não tirou nada, só tirou as roupas. Vendeu o apartamento com os móveis, com tudo. Que loucura! E meu pai conta, ele colocou todo o dinheiro numa caixa de papelão, caixa de sapato. Foram na Fionda com Giovanni Zanoletti, que eu acho que o nosso setor é muito... ele existe e a gente é muito grato a ele. Se não fosse ele, não teria muitos dos parques que tem hoje. E aí comprou a nossa pista, nossa primeira pista, que é essa pista que está aqui. Está aqui até hoje. E foi aí que meu pai entrou no setor, mas continuou trabalhando no Olivetti. Mas então entrou no setor. Então essa pista é uma Fionda. É Fionda, essa pista é Fionda. Para quem não sabe, Fionda é uma empresa nacional que fabrica atrações. Fechou. Era, né? Fechou. Que ano que fechou? Putz, não lembro, mas faz tempo, hein? Eu lembro que tem bastante roda gigante deles andando. Bastante infantil, né? Inclusive o Ultra Fantasma, que a gente comprou para fazer o Labirinto do Terror, é Fionda. Ah, legal. Ele é Fionda. Legal. Tem muito brinquedo rodando, porque brinquedo de parque de diversões, gente, tem muito isso, porque é velho, porque é novo, isso é tudo muito relativo. Uhum. O brinquedo pode ser novo se você não fizer manutenção. Sim. Exatamente. Se não operar ele da forma correta, não adianta nada. E ainda mais hoje em dia que a tecnologia ajuda muito, né? Hoje Sim. em dia a gente tem os ensaios não destrutíveis, sílico penetrante, tem ultrassom. Hoje em dia a gente consegue ter muito mais controle do estado do equipamento. Então, os brinquedos, mesmo na Disney, tem brinquedo lá de 70, 80 anos. Sim, então isso é uma coisa que é muito diferente, que as pessoas não sabem, mas não quer dizer nada. Olha, o Barracão tem 44 anos, eu tenho 44, sou de 77. Tem 44 anos e tá aí, tá trabalhando, entendeu? A gente, óbvio, vai fazendo reforma, vai mudando. Já mudou as grades, já mudou as facas em cima, já mudou um monte de coisa, mas tá aí. Porque ele é do tipo tradicional, né? Que tem a malha em cima e aí... Exato. Como é que chama? É malha que chama? Não é, o contato não é no, solo, no né? pranchado, Não é no solo, né? é em cima, Exato, né? Tela, a gente chama de tela. Tela. Vanessa, aproveitando então desse momento, toda a história, tudo isso, o que foi para você, quando você se entendeu por gente, literalmente, crescendo, nascer e ser essa terceira geração do parque? Porque eu acho que é muito curioso pra gente, como parqueiro, a gente nunca viveu o que vocês vivem, como a gente acabou de comentar, você é a terceira geração, de você nascer nesse meio. Você nasceu numa família itinerante, com parques operando, e o que foi isso? Como foi crescer, ter uma infância, se tornar adulto, estudar e hoje ser a proprietária? Teve algum momento que você não quis, passou pela sua cabeça, que você não quis Na seguir? realidade, assim, como foi? Era uma delícia. Meu avô tinha um parque de diversões, gente. Que criança... isso é verdade. Que Não, criança você que na não escola gosta. devia ser, tipo, a Vanessa tá vindo ali. A Vanessa tá Não, vindo. na escola não, sabe Não porque era? eu estudava em São Paulo e o parque não ficava em São Paulo. É itinerante, né? Então, não. Mas assim, era uma delícia. Antigamente não tinha um carrinho de mini pista. Hoje meu filho, se vocês verem meu filho dirigindo, é uma águia, voa ali. Não tinha. Então o que meu avô fazia? Era o carrinho de pista verde, ele deixava o contato direto do pedal para não ter que, porque eu não alcançava o pedal. Só para virar. Para eu só dirigir. Então assim, era uma delícia. Meu avô tinha um parque de diversões e eu cresci literalmente trabalhando no parque. O meu primeiro lucro, eu tinha um bilhar, sabe essa barraca que tem aqui, das bolinhas? Eu aprendi tabuada no bilhar. Minha mãe trabalhando, eu trabalhava no bilhar. E a minha primeira barraca eu tinha 9 anos, quando a barraca ficou sendo minha mesmo. Então a gente comprava mercadoria, eu pagava para minha mãe, pagava o percentual para o parque, aí eu tinha lucro. O meu primeiro lucro, eu lembro, o parque estava em Itanhaém. A gente foi na Kombi do parque até São Vicente, que no Carrefour tinha um boticário. E eu comprei um perfume Tati com o meu dinheiro, com o meu lucro. Mas eu me sentia, eu me achava.
Eu me achava. A criança magnata. Eu me achava que eu conseguia, imagina. Não, e é legal porque, assim, no gancho da pergunta do Vitor, porque, assim, você ser filha de parqueiro, ser de família de parqueiro é uma coisa. Agora, você se tornar a terceira linha de parqueiro pode levar um tempo. E, tipo, pra você foi muito curto. Sim. Então, assim, E você foi já... muito natural, né? Foi, Não teve... foi. Mas a minha mãe e meu pai sempre fizeram muita questão que eu estudasse, né? Óbvio, não só minha mãe e meu pai, mas como todo mãe e pai. Então, o que acontecia? O que você falou de criança, como que era a minha infância? Foi completamente atípica. Então, aquela coisa de ir em bailinho, em matinê, em acampamento, eu nunca fiz nada Você disso. estava trabalhando, né? Nunca fiz nada tava disso. dando suporte Então, toda pra família. sexta-feira, minha mãe passava e me pegava na escola. E domingo, porque o parque ficava mais próximo de São Paulo. E domingo, minha mãe me mandava me levar para casa. Então, a minha vida foi muito pautada pelo parque. Férias, o tempo inteiro dentro do parque. Nas férias, a gente monta na Praia Grande, litoral sul de São Paulo, há mais de 30 anos. Então, O quê? Em Praia Grande? na Praia Grande. E o de Mongaguá também, não? O de Mongaguá tem menos, tem uns 20 anos, acho. Assim, mais ou menos, acho que é isso. Eu sou ruim de memória, tá, gente? Eu sou uma pessoa que eu nasci desprovida de memória. A cada gravidez é comprovado cientificamente que você vai perdendo e ainda tive 2 Covids, ou seja... Então eu não sou tá muito boa bem. de não pergunta de Não. idade. Ferrou, Conta ferrou. história aqui. Não, e agora, Ai, e uma é coisa que você falou assim, interessante lá fica no campo da aviação ali, né? Agora sim. Ele- Mas já montou em vários lugares. Não, sim, é que aí vocês estão com um problema lá que acho que o dono do terreno vendeu uma parte, teve que diminuir Então, o parque. nossa área está diminuindo a cada ano. A cada ano a gente acha que vai ser o último e a gente dá um jeito e vai. E vai. Esse ano mesmo, a gente montou e desmontou os brinquedos umas 4 vezes. Porque eles estão construindo no terreno. Então eles falavam, essa Você área você pode puxa. usar. Ó, agora a gente vai começar aqui, aí desmonta, vai. Aí agora vai começar aqui, a gente desmonta e vai. Então a gente conseguiu ser itinerante dentro do próprio Dentro terreno do da próprio própria terreno. montagem. Quem acompanhou sabe que a Brucomera estava no lugar, depois foi para outro, depois foi para outro, ela mudou 4 vezes Nossa. de lugar dentro Trabalho, do mesmo brinquedo. trabalho. E ainda falando de história, desse itinerante, como é construir essa família? Porque você também construiu família, você se casou, teve filhos, e principalmente eu acho como é a harmonia, como é, acho que não só ser gestora, mas ser parte disso, porque você tem um time fixo que está com você todos os dias, creio que pessoas que são parte da sua família. Sim, total. E fora as pessoas que você às vezes precisa, né, como freelancer, por conta para dar demanda como uma festa dessa. Sim. Ah, assim, se você falar, como você faz? Gente, eu cresci assim, né? Então, eu trago meus filhos estão aqui. Então eu trago meus filhos, eu faço a mesma coisa que faziam comigo. Óbvio que agora é menos, né? Antes eu dormia embaixo do balcão do tiro-alvo, embaixo do balcão do bilhar, né? Então, hoje a gente já tem trailer, tem motorhome, mas naquela época, aqui mesmo, tem uma amiga minha daqui de Sorocaba, que ela me ajuda a contar ingresso. Porque hoje em dia, isso é uma coisa que, assim, já tentei, a gente está buscando num sistema operacional que funcione, sem Wi-Fi, sem cabeamento, e que funcione sol e chuva, é muito difícil. A gente está buscando As algumas condições, né? alternativas. Então, hoje, eu trabalho com o mesmo sistema operacional do meu avô em 1944, que é vender papelinho. Você vai andar, você põe papelinho na urna, depois você tira da urna e conta papelinho. Né? E querendo Então, ou você fala não, assim, é eficiente, né? funciona. Funciona. Mas é trabalhoso. E dá um funciona. desespero na gente quando a gente está na fila e a gente vê alguém destacar, o negócio tá lá. Somente o operador pode destacar, você fala, meu Deus, eu perdi o ingresso, cara. Mas é verdade isso ou não? A gente coloca isso É só um pra inibir, aviso, né? pra inibir fraude. Porque se alguém pegar o ingresso de dentro da urna do brinquedo, ele pode andar de novo. Por isso ele tem que estar na Tem que cartela. estar na cartela. Tem que estar na cartela para inibir fraude, na realidade. Porque é aquilo que você falou, a gente contrata todos os bilheteiros, os ajudantes, na cidade. Inclusive aqui, os atores do Labirinto são daqui. Então a gente sempre privilegia movimentar a economia local. Tanto que na pandemia, um dos nossos grandes discursos que a gente falava que a cada parque fechado impactava mais de 50 setores, é verdade. Sim, Porque assim, por exemplo, o Beach Park, que é uma coisa que a gente falava muito, eu já sabia de cor e salteado, porque a gente vivia no Zoom 14 horas. E a gente falava, Beach Park fechado não é só os funcionários do Beach Park. É toda a o economia entorno, local. é a rendeira, é o pipoqueiro que fica na porta, é o bugueiro, é todo mundo. E mesmo em parque itinerante. Você fala assim, aqui numa festa, olha quanta gente tem nessa festa.
E a gente contrata desde o bilheteiro, o ajudante da cozinheira, a gente faz compra no mercado local, dá algum problema, a gente vai na mecânica local, então é tudo sim. local. Não, você então quer mais que o Beto Carreiro, que a Beto cidade Carreiro, a mesma coisa. inteira A Penha em volta depende deles. Depende A Quiraz deles. depende do Beach Park. Tem Meu. muitos parques. Recife, assim, tem muitos parques. E mesmo os menores, né? Mesmo gente, quem somos nós perto desses gigantes, né? Mas a gente impacta muito mais ainda. As pessoas falam assim, olha, Penha depende, a Quiraz depende dos parques. Tem muitas cidades Sim. que o entorno inteiro depende do parque. Mas quando chega um parque itinerante numa cidade de 100 mil habitantes, a gente movimenta a mídia, banco, a gente movimenta, é Exatamente. infindável, são vários setores real, assim. Não, e a gente muita pode coisa. usar onde a gente está como exemplo, né? Votorantim, que é uma cidade menor, ao lado aqui de Sorocaba, o quanto isso traz de movimentação. A festa, tudo bem, a festa é muito clássica, é tradicional Mais 100 demais, mais de 100 anos aqui na cidade, mas o quanto, como você falou, de staff, de pessoas, olha a multidão que está aqui, sendo que nem ainda é o horário próximo dos shows, das atrações que eles estão ofertando aqui na feira, e o quanto disso não está movimentando. A gente já veio há alguns anos aqui e, tipo assim, me surpreendeu realmente o tanto de gente que tem aqui dentro. Alguns anos eles não tinham nem gradil, né? Era tipo parques, brinquedos soltos aqui, ficava mais aberto. Mas assim, tá lotado aqui. Muito lotado. Esse Tá ano, muito na bom. realidade, todo evento está sendo fora da curva. É porque a anos galera sem, né? tá louca pra sair de casa. É uma demanda reprimida. Não, Então, eu, assim, eu trabalho com todos. evento assim, eu tô que nem louco, porque tem dia que a gente tem 3 eventos e a gente não tem mão de obra para trabalhar. Ah, e uma coisa, falando sobre mão de obra, tipo assim, eu trabalho com evento, já fiz algumas festas e sempre que a gente tinha bilheteria nossa, a gente tinha que ter alguém de nossa confiança. sim. Por que quando vocês viajam, tipo assim, o bilheteiro é alguém da cidade e não alguém que já vive com o parque? Primeiro porque cada vez está mais difícil conseguir gente que viaja, porque é aquilo que eu falo, não é um trabalho, é um estilo de É um vida. estilo de vida. A pessoa mora com a gente. Quando você fala que o pessoal que trabalha com a gente é família, e é família mesmo, porque a gente acorda junto, a gente toma café, almoça, janta, e eles moram juntos, vivem juntos. E eu acho que não só isso, é principalmente os desafios. É chuva, sol, monta, Tudo. desmonta, é estrada, é cansaço, é os problemas inesperados que acontecem. Acho que vai muito mais além, né? Não, tá muito difícil. Falam que tem 14 milhões de desempregados. A gente brinca, cadê? Entendeu? Cadê? Porque a gente quer contratar e não somos Sim. só nós. A gente está lá na Dibra, a gente faz parte do G20, que é o grupo de todas as associações do trade turístico. É geral. Hotel não consegue, restaurante não consegue, agência não consegue, parque não consegue. Tá geral, ninguém consegue. Então, é muito difícil. Segundo, por que a gente pega local? Lembra do papelinho que eu falei? Sim. É que eu comecei a falar, né, gente? Vocês têm que me puxar. Eu comecei. Não, a agora gente que eu também lembrei que vai. eu comecei e não terminei. Então, lembra que é do papelinho? Você dá uma carga de ingressos. Por exemplo, eu dou lá um talão que tem 1000 ingressos. Ela tem que me devolver ou valor, os ingressos aham. ou o valor correspondente aos ingressos que ela Aquilo. vendeu. Então é muito fácil o controle. Ali, preto no branco, já era. Exatamente. Você acabou de falar, você procura até várias automações, mas no final você não tem nem como burlar isso. Ou você vai devolver, porque uma se matemática você fizer um básica. sistema Óbvio. eletrônico, ele pode bugar do nada e Ou você até perder. tentar acontecer, Exato. fazer alguma coisa. Então, assim, é óbvio, dá pra burlar? Gente, ser humano, né? Ser humano, dá jeitinho. Brasileiro, Sim. né? Vamos combinar, dá. Mas é muito mais difícil. Sim. E hoje em dia, a gente tem que sempre prezar, né? Assim, eu sempre penso que a pessoa vai ser tão honesta Sim, quanto eu. sim. E se não for, troca e assim vai indo. Então é por isso que a gente pega local. Não tem como ter tanta gente viajando com a gente. É por Entendi. isso. A base da estrutura, né? Pra Os conseguir operadores levar. são todos nossos. Aí não tem jeito, né? Porque a pessoa Tem tem É que- treinamento, né? exatamente. Isso é uma E é certificação muito de vocês. específico, Sim. né? Então não tem jeito. Mas quem está no staff, abrindo, fechando, conferindo trave, bilheteiro, isso a gente pega em cada cidade. Então você vê assim, tenho 2 comentários a fazer sobre o que está sendo falado agora, que nem a gente foi no Vitinho, ele estava em Campinas e foi o mais próximo que eles vieram de São Paulo, porque eles sempre ficaram na região oeste lá, Sim. Sertãozinho, né? E aí teve um dia quando eles anunciaram que eles estavam saindo, aí eu cheguei pro filho lá do Vitinho, eu falei, pô, mas já vai? Ele falou, meu, não aguento mais ficar aqui. Já Minha que vida era é a na próxima estrada. cidade. Não foi no dia que a gente tava foi lá? assim mesmo, nós Ele estávamos falou, lá. mano, eu quero viajar. Ele Você falou, não gosta aguento mais. de viajar? Dessa estrada doida. Ou você Eu prefere adoro. ficar um tempão num lugar Mais fixa. sossegado? Eu acho assim, ó, antes a gente viajava muito. A gente fazia, em média, com cada unidade, 12 festas ano.
Só que hoje em dia os custos estão inviáveis. Sim. Assim, quanto tá a gasolina pra vocês? Nossa. Energia. Então, assim, tá tudo muito caro. Só uma montanha-russa é quantas carretas? 5, só a montanha são 5. 5. 5 carretas. Não, e fora isso só pro transporte. Quando você chega, que você às vezes tem que adaptar o local, terraplanagem, pedra, adaptar os cabos, tudo que você precisa de Antes, pra a de gente infraestrutura saía também. de São Paulo, ia pra Caxias do Sul. A gente montou em Caxias do Sul. Eu amo trabalhar em Caxias do Sul. A gente ia pra Caxias. Aí saía de Caxias e ainda mais pra frente, Alvorada, a gente fazia Expo Inter, Esteio. Antes compensava. Hoje em dia, se você fizer uma distância tão grande, o lucro fica na estrada. A não ser que você feche uma agenda para a Pra fazer região. um circuito, né? Por isso que vocês que gostam de parque, falam assim, mas por que esse parque faz só essa região, esse parque faz só essa região, esse faz essa Você região? acabou de Exatamente. falar, Por causa de proteger custo, sim. Por causa de custo. Sim. Então, por isso que a gente viaja menos. Mas é uma delícia essa vida na estrada, é uma delícia. E o Segundinho e a família dele, eles são os parqueiros old school mesmo, entendeu? Eles viajam, eles moram dentro do parque. Hoje, para mim, eles são de parque itinerante, parque mais bonito do Brasil. Não tem. Não, tá mesmo. Não, tá. Lindo. Qualidade. Por quê? Eles moram dentro do parque. Por que que o nosso parque, antes, por que que o nosso parque cresceu e era muito bonito, era muito lindo? Não que seja feio, tá, gente? Vou falar mal do meu negócio. Mas assim, eu sei, né? Mas a gente sabe, eu sou muito autocrítica, né? E sou virginiana, então... Ah, eu também. Não, mas sou uma acho- virginiana do Paraguai porque não conheço ninguém mais desorganizada que eu. Não Eu conheço. também sou assim. Conheço. Eu sou só organizada no meu trabalho, porque em casa ele sabe. Não, mas isso A gente só... tá morando há 2 anos num lugar, ela foi arrumar um armário essa semana. E já... Danilo, Ah, ele só- me. expondo você, assim. Expondo. Mas eu acho que isso só reforça a qualidade dessa gestão, porque você também não é você saber os seus pontos a melhorar e não só a qualidade que vocês entregam, sim. Sim, porque assim, por que que ele mora, os filhos, esposa, sogra, mãe, papagaio, periquito, todo mundo O cachorro, dentro o do pet parque. O lá, cachorro, o pet. Não, show. Ah, é verdade. os mascotes lá do parque é um show à parte. O cachorro tá andando do nada, ele chama lá, o cachorro vem, faz a graça dele ali. E uma coisa assim, eu sempre achei, o Vitinho, ele é muito roller coaster, Tycoon. A sorveteria é um sorvetinho, Sim. o outro é o cachorro quente. Tem tudo uma carinha muito artesanal ali. Uma graça. E assim, é por isso que ele tá dentro do parque. E eu, querendo ou não, por conta da Dibra, quando eu falo para todo mundo que a minha gestão de 2020, 2022 valeu por 10, eu abandonei o parque, literalmente. Meu tempo era 110% a Dibra. Então eu saí do parque. Não tinha como. Ou era uma coisa ou era outra. Então, literalmente eu fiquei fora. E juntou o parque parado, juntou que a gente não demitiu nenhum funcionário na pandemia. Eu nunca tinha feito um financiamento em nome da empresa. Mas fiz por quê? Porque a gente honrou Por com todos os prezar, nossos né? compromissos. Exatamente. A gente bancou todos os meninos. Foi uma operação de guerra. O Márcio Araújo, que vocês conhecem. Sim. Gente, na pandemia, a gente estava com os 2 parques. Um estava em Itaquaquecetuba e o outro estava em Barueri. A gente correu, desmontou a unidade de Itaquaquecetuba, colocamos todas as carretas no parque de Barueri. E aí não tinha avião, não tinha ônibus. E foi uma away para conseguir mandar, porque os meninos são todos... Ou Sergipe, Bahia, Paraíba. E foi uma away, foi todo mundo para casa. A gente mancou tudo isso para casa. Então... Nossa, que logística, hein? Não, Exato. Então, assim, segurança a gente não economiza nunca. Se tem uma coisa que não dá para economizar em parque, é manutenção e segurança. Mas retoque, decoração, sabe, a perfumaria do parque tem muito a ser feito. E é por isso que eu falo que hoje eu sou autocrítica. E o Segundinho continua morando dentro do parque. Então, Não, outro eu acho brinquedo assim, que é lindo. Fala, Não, desculpa. pode falar, não. Roberto Augusto, Roger Augusto, os brinquedos do Cone. Incríveis, Sim. eu falo pro Roger. É a escola Roberto Augusto. Então, se a gente desmonta o nosso brinquedo em 2 dias, ele demora 5. Sim. Por quê? Ele embala peça por peça. Tudo fica incrível, incrível. Só que assim, a gente, cada vez eu falo, olha, toda vez eu falo, essa mudança vai ficar minimamente 20 dias, mas capaz. Aí a gente marca a agenda, a gente corre, faz, e não dá tempo. E aí tem que sempre correndo atrás, mas agora eu tô não abandonando a Dibra, óbvio que não dá, mas eu tô me dedicando esse ano um pouco mais pro parque, tanto que eu tô dentro do parque, tá em Maringá, tô aqui, tô mais dentro do parque, então... Não, até porque também uma associação, ela não é só o presidente. Nunca, imagina, a nossa diretoria é monte de coisa. incrível, Sim. é incrível. Sim, a equipe Sim, Marcelo Beraldo, da Dibra. Enra, Cíntia,
o Herbert, o Kenzo. Hoje a gente tem o Felipe Defas, que vocês conhecem. A gente tem a Ayako, que é a nossa nova diretora executiva. Só que na pandemia era só diretoria, era só a gente. E, querendo ou não, eu sou, de novo, né, a proprietária. Então, eu conseguia me dedicar mais. Os meus amigos, porque, assim, de verdade, na diretoria eu tenho grandes amigos de verdade, eles também, tem alguns, obviamente, que são os proprietários, mas alguns não, são os CEOs, são os diretores de operação, os CEOs. Então, nem que eles quisessem, eles poderiam se dedicar 100% à Dibra. Então, por isso que acabou ficando um pouco mais pesado para mim. E a gente também não pode esquecer, tudo são empresas. Sim. Então, tudo tá também e acontecendo. lá todo mundo é voluntário. Exato. Né? Diferente de muitas associações do trade, que os diretores, os presidentes são pagos, são executivos, na Dibra é todo mundo voluntário. Então a gente vai tocando e vai fazendo, mas é uma delícia. E é puxado, o pessoal fala assim, nossa, quanto eu já ouvi, nossa, você tem muita vantagem, né? Falou, oi? Vem cá. Não, é que o povo vê depois no seu Instagram, sei lá, em Nova York, um dia. Só que ninguém vê aqui você rodando catraca, fazendo os negócios, é complicado. Agora, é que aquela hora lá eu ia falar, duas coisas, não sei o que, eu até esqueci, o negócio não é só você, já o assunto vem vindo. O que você falou do Cone lá, do cuidado dos brinquedos, é o que a gente também zoou no meio parqueiro com o Marisa. Que assim, o Marisa... Fixo, né? Fixo. Ele é um fixo, fica 5 dias parado. E a gente brinca assim, eu acho que ele limpa com escova de dente as grades. Impecável. Se Nossa, cair, impecável. se cair seu chiclete no chão, você pode comer de novo que tá limpo. Uma graça. Uma graça. E eu adoro, eu fico muito feliz. Eu queria que tivessem 15 Marisas em São Paulo. Porque não tem parque, gente. E não só em São Paulo, né? No Eu Brasil, acho que no em cada Brasil cidade. inteiro. Você exatamente. vê como não tem, que tá sempre Cheio. lotadíssimo. Exato. A gente chegou aí de ter que ir embora, porque a gente não Não, conseguia entrar. a gente sempre foi lá no Marisa, tipo, eu não entendo esse amor que o pessoal tem por Crazy Dance e Kamikaze, mas assim, a fila dobrava quarteirão e teve uma vez que a gente falou assim, não dá pra entrar. Eu nem entrei no estacionamento, eu falei, eu vou embora. Agora, uma outra coisa, eu lembrei. Durante a pandemia, vocês causaram um alvoroço, porque assim, para quem não sabe, lá em Cotia está tendo o Animalia, parque está sendo construído. Não se iludam quando fala uma matéria, tipo, vai ser 4 vezes o tamanho do Play Center, é terreno total e tal. Mas um drone, um dia, sobrevoou lá o lugar e viu um monte de carreta com polvo, montanha-russa, The King Cangu, e os caras falaram assim, caraca, os caras estão estouradaço, pegaram todas as atrações do Yupi e a gente, calma, Não pandemia, é bem assim, exatamente. lá virou estacionamento, acho, do Na Yupi. realidade, foi isso que eu falei, a gente desmontou o parque de Itaquaquecetuba e colocamos as carretas dentro do parque de Barueri. Sim. Tudo lindo, todo mundo foi embora. No meio da pandemia, o shopping vira pra gente e fala, então, a gente vendeu o terreno, precisa desocupar. Mas que sina com terreno, né? Então, Vocês, Todo mundo Play precisava, Center, Que eles vão o começar a Marisa. construir. É bom pontuar que até hoje não colocaram uma estaca no terreno, tá? É só parentes Só não pra- colocaram. Bom, Só pra deixar. aí, palpitação, como é que eu desmonto? Todos os funcionários com contrato suspenso, porque graças a Deus, graças ao trabalho do trade, né? Do G8, a gente começou com o G8, depois foi pro G20, a gente conseguiu a MP, que o governo pagou uma parte do salário dos funcionários, dos nossos colaboradores, que foi... a gente conseguiu suspender os contratos ou diminuir a jornada, enfim. E aí desmontamos os brinquedos todos. E aí eu falei, onde é que eu enfio? A gente tem um terreno? Temos, em Minas Gerais. Nossa. E aí? Cotia, Barueri. Dinheiro sobrando, né? Pandemia, aquela coisa maravilha. Porque todas as empresas estavam preparadas para ficar fechadas, né? Fechadas, não é fechado 1 mês, 2, né? Exato. Não, a gente parou em março e voltamos a trabalhar em agosto de 2021. Então, que empresa, Ficou que mais de um setor ano, né? que estava preparado para ficar parado mais de um ano. Não, e o parque, o de Praia Grande, ficou bastante tempo montado lá, né? Ficou também por causa da pandemia. Nossa. Aí, quem tem amigo, né? Tem Tem tudo. tudo. Aí eu falei, gente, onde eu vou colocar, onde eu vou colocar, onde eu vou colocar. Aí, não sei quem que me falou do Anael. Falei, gente, lá do Animalia. Eu falei, vou ligar pro Anael. Anael, pode? Ele falou, claro. E foi. Foram todas as carretas pra lá. Quando eu vi essa imagem, eu chorei. Mas por quê?
Poxa, você vê seu você tem negócio ideia? parado, desmontado. Eu nunca tinha visto é. todas as carretas Não, todas paradas. as carretas ali foi um Assim, trabalho eu me emociono de... até hoje, tipo, foi surreal. Você tá Mas doeu. emocionada agora, tipo... Doeu na alma. Não, ali foi um Ver trabalhinho É porque de... você não tá Todas as preparada, carretas né? paradas, uma ao lado da outra. Assim, foi muito impactante. Ali eu falei, gente, Não, até pra gente, porque assim, foi um trabalhinho de Tetris, você fala, meu, os caras deixaram um negócio ali, não é assim, coloca ali que a gente tira semana que vem. Não, o negócio era ali, tipo, enfia tudo no fundo porque não vai tirar A gente agora. não sabe quando ia ser. entendeu? Então, Nossa, assim, foi agradeço, chocante. inclusive, a Nael e toda a equipe deles, que eles foram incríveis com a gente. E a gente colocou lá todas as carretas e aí depois fomos montando. Aí montamos um shopping Fiesta. Ficamos 2 meses com o parque montado, parado, esperando, porque cada... Lembra a época do protocolo? Sim, Pode, não pode? É. pode. Ah, as esse oscilações. protocolo. Esse protocolo. E assim vamos indo. Não, mas muito... meu, a gente gosta, é legal, assim, é que nem... quando a gente fala, né, que o Diverticast ele vem para, tipo assim, qual o melhor lugar para falar de parque? É o parque de diversões. E é legal ver, tipo, você contando uma história, você se emociona, até eu me emocionei Sim. aqui, não vou chorar, mas é Não, mas foi tocante ver impactante. que gosta disso, entendeu? Não é, tá ali e tal, e vamos fazer, Não, e eu entendeu? tenho assim muita sorte. Eu falo que Deus me manda muito desafio. Eu acredito, cada um tem sua religião, tá tudo certo, mas eu acredito muito em Deus. Eu acredito em todas as religiões, porque eu acho que a gente tem uma força maior, tem Deus, tem um poder maior. E Deus me deu muito desafio, mas me deu pessoas incríveis para passar do lado. Então eu aproveito aqui para agradecer ao Márcio Araújo, a Léa, o Alexandre, o Chico, o Djalma, Vinha, meu pai que tocou tudo enquanto eu me dediquei 100% à Dibra, ao pessoal da Dibra, toda a minha diretoria, nós, além assim, falar, você é presidente, mas lá é um colegiado, a gente decide tudo junto. Sim. Então não tem disso, olha, vai ou não vai. Tanto que esse ano, isso eu posso falar, esse ano a gente ia ter 2 eventos. Um em Olímpia e outro no Beto Carreiro. E eu fui voto vencido. Eu queria ter os 2, tá? Não. Fui voto vencido. Então esse ano vai ser em Olímpia. E ano que vem vai ser no Beto Carreiro. Não vai ser os dois. Não. E ano que vem vai ser no Beto Carreiro. Porque a Dibra nunca fez evento lá, né? No Beto Carreiro. Então a gente vai fazer um evento lá, mas aí a gente não vai fazer só no Beto Carreiro. Aí vai ser um evento de 2 ou 3 dias. A gente ainda não fechou 100% formato. Porque a gente vai fazer todos os associados da região. Que legal. Show. Não, e é uma coisa que, tipo, o Beto Carreiro tá associado ali a Balneário Camboriú. Exato. Aí você já Tem vai a no Unipraias, Unipraias, tem a Roda, Big Wheel, tem Oceanic. Eles vão ter mais uma atração, o mesmo grupo. O Kiko vai ter mais coisa lá. Então tem bastante coisa ali perto. O Aqualocos fica um pouquinho mais longe, mas a gente queria colocar todo mundo. Não, e aí é a uma gente coisa, vai fazer lá. A gente foi no... Como é que chama? É a AND, né? A AND, isso. a Então... Dibra, a Networking Dibra Day. Networking Day. Aí a gente foi... as atividades que tiveram no Item Wild, apesar da gente já conhecer bastante dos bastidores, foi bem legal reencontrar todo mundo. E você vê essa integração em 2 parques que, teoricamente, aí, né? Aí depois a gente ir no Hopi Hari, você vê o pessoal de um no outro ali. E detalhe, o nome de Verticast saiu daquele dia. A gente estava numa conversa com o pessoal do Hopi Hari ali, tava o busão lá da Germânia, a gente se divertindo, tal, e teve um cara lá que falou assim, mano, aí eu já tava com a ideia na cabeça, ele falou, não, mano, pega um negócio aí, cata o microfone e bota lá, de Verticast. Eu falei, meu velho, eu falei, vamos que vamos, eu falei, vai dar certo. Cá estamos, não é? Vanessa, aproveitando disso, agora vamos para uma pergunta, não é polêmica. Tá bom. Ainda já vamos chegar na polêmica. Agora começou o proibidão. Não, brincadeira. Não, mas brincadeira. Eu acho que, vamos falar um pouco por exemplo, dos temas do painel que teve lá na Expo. Eu acho que sobre tendências e principalmente... Pausa, aproveita que é gravado. É que estão chamando ela falando que é alguma coisa bem importante. É o pai dele. Vai? Eu falei, é urgente, ele A gente não vai editar, não. Olha, O pai dela tá chamando ela lá. pessoa importante, né? Atenção, Vanessa, compareça à portaria. O seu Seu pai ainda Meu pai espera. vai vir, lembra? Do engravatado, gente? Deixa eu ver o que é. Não, o Como a Célio é gente tá no figuraça. o parque tá no meio da operação, é bom pontuar isso.
desculpa pronta. Ó, lembra que você me Imagina. perguntou de mãe, como é que faz? É isso. Entendeu? Ele quer saber quem vai com os meninos pra E casa. as crianças, não é? Lembra do domingo que mandava pra escola? Então, é isso. Eu continuo mandando pra escola os meninos. Entendeu? Mas Mas o que a gente tava falando? voltando, do- sobre tendência, eu acho que, vamos lá, você é proprietária aqui de 2 grupos, 2 parques, presidente da Dibra, o quão foi importante, o quanto a gente está avançando como país? Porque acho que o pessoal, às vezes, né, até não tem dimensão do quanto a Dibra atinge. A gente brinca que às vezes na página, quando a gente posta as coisas, não é só parque de diversão, não é só parque aquático, não é só itinerante. Tem os zoológicos, os buffets, toda a parte do setor de eventos As e FECs, que entretenimento. são o maior número de operações no país, que são as lojas em shopping, Playland, Magic Games. Eu não vou Exato. falar todos os nomes, pula. Não, Mas toda a assim, lista. Vocês entendem que são aquelas Exato. lojas de shopping que as pessoas não encaram aquilo como uma parte empresa do setor. Exato. Mas hoje, ele é se você falar assim, qual é a maior operação, qual é o maior número de operações do país, são as FECs, as Fair Entertainment Center, que são essas lojas. Porque no shopping, segundo a Abrace, que é da Associação dos Shoppings, são mais de 500 no país. Todo shopping tem um. Sim. E tem shopping que não é considerado por ele shopping. Porque para ser considerado shopping tem que ter não sei quantos metros, tem que ter não sei quantas Todas as lojas. Não sei o que, burocracias. Então tem muito shopping que a gente vai, que a gente sabe que é shopping, mas não é considerado shopping. Então, assim, minimamente tem mais de 500. Parques itinerantes, sempre me pergunto, quantos parques itinerantes tem? Não sei. Porque tem muito. A No gente Nordeste, então... Eu já tentei fazer esse levantamento, tipo assim, parques aquáticos, sei lá, na época que eu ia fazer tinha mais de 300. Aí você fala assim, pô, o cara só conhece o Beach Park, o Wet n Wild. Você As fala termas. assim, cara, tem mais de 300, cara. Sim. Então, Não, vai longe. Vai longe. E assim, os operadores, por exemplo, o Alexandre Moraes, que é nosso diretor lá da Dibra, ele tá na Z Games. Eles têm acho que mais de 40 operações. O Álvaro da Parques e Games, mais de 40 operações. Ricardo Delcampo, mais de 90 operações. Então, assim, quando a gente fala que na Dibra, hoje a gente está com 154 associados, representa mais de 400 operações, é por baixo. Porque tem associados, só eles têm quase o mesmo número de associados que a gente tem de operações. Então, em parque itinerante, mais lá para cima, nas cidades menores, tem um carrossel, uma barraquinha, um inflável. É um parquinho, é um parque de diversões. Né? Que todo mundo fala, parquinho, parquinho. Você não se ofende? Não, gente, parquinho, tá tudo certo. Entendeu? Quando falam que você tem circo, eu falo, não, veja bem, circo não. Circo não. Não que eu tenho amigo que tem circo. Não, mas são Circo 2 não. eixos diferentes, são coisas totalmente Mas diferentes. muita gente, você não tem ideia quanta Eu gente fala assim, imagino. você trabalha com circo? Não. Mas e o quanto a gente está avançando? Porque acho que aí vem a minha gente tá pergunta avançando muito, é polêmica. verdade. Você lembra que eu não lembro? Sim. Não, vem a minha pergunta polêmica. Por quê? Isso é uma coisa que a gente vem conversando entre nós. O quanto está virando tendência lá fora o investimento na família. Lá fora não é só atrás de recorde, atrás de atração grande. Não. Muitos parques europeus estão transformando o parque para a família. Não é mais para trazer a maior atração, a recordista. Óbvio, lá que tem muita lei sobre a altura e etc. Mas para a família. E eu acho que o setor do Brasil, que é uma coisa que a gente estava conversando com o seu pai mais cedo, é o quanto o Brasil nunca se preparou para ter um segmento como existe. Como, poucas leis, poucos incentivos, pouca ajuda, muito pouca coisa que foram conquista aí de vocês sobre as normas regulamentadoras, as normas de segurança, manutenção. O quanto hoje, todo esse movimento de vocês, isso é tendência, o quanto isso está avançando para daqui, sei lá, daqui 20 anos, o que será do setor? Olha, hoje em dia é muito mais fácil, né? Hoje em dia é internet. Hoje a gente consegue ter acesso a muito mais coisa. Mas realmente, lá atrás, tanto que quem começou, a gente não tinha norma. Antigamente a gente falava, quais são as normas? A gente seguia as normas internacionais. Sim. E a gente realmente seguia as normas internacionais. E aí a gente procurou a BNT, o Francisco Donatello, grande Francisco Donatello, por mim ele seria eterno presidente da Dibra, que a gente tem a honra dele ser um dos nossos engenheiros, né, porque ele tem vários outros. A gente tem a honra dele ser nosso engenheiro e ele é assim, incrível. Ele capitaneou junto com o Alexandre Moraes, junto com várias pessoas, vários profissionais de todos os parques participaram da BNT, então não foi só uma pessoa, foram meses para fazer a norma. A gente acabou de fazer a revisão da norma, já está em consulta pública, então ainda esse ano vai sair a norma revisada. Então a gente realmente está evoluindo muito. E muita gente fala assim, mas foi indo, e o pessoal não estuda, não corre atrás, mas a gente corre muito atrás, a gente tem muita gente boa no Brasil.
Então, é um setor que ainda é novo, é um setor que, infelizmente, as pessoas não dão a devida importância. É verdade. Muita coisa ainda é na informalidade, por isso que a gente não consegue ter um número, Mensurar, né? mensurar quantos parques aquáticos. Parque aquático, então, está saindo em cada esquina agora, né? O Kenzo, inclusive, a gente fez... Você falou, você me procurou no LinkedIn. Eu falei, gente, no LinkedIn eu não consigo, tá? Peço desculpa aí pra todo mundo, é uma vergonha, é uma vergonha. Eu fiz porque o pessoal da Gibra falou, não, você tem que ter LinkedIn, você tem que ter LinkedIn. Mas eu não dou conta, juro. Tem um monte de coisa que eu queria colocar, mas eu não consigo. E aí a gente até fez lá, ele na realidade fez, eu só dei um pitaco aqui, outro ali. O Casey, que é o nosso diretor, era o diretor de aquática, hoje ele é de relacionamento, hoje é o Ricardo, do Ed Wild, que é o nosso diretor de parques aquáticos. A gente fez, porque tá um fenômeno o parque aquático por causa das multipropriedades, né? Mudou muito o mercado. Então o mercado, você fala de tendência, realmente, por que familiar? Porque hoje em dia está todo mundo, lembra que eu falei no começo, está todo mundo trabalhando que nem doido, né? Independente de onde você trabalha, a carga horária aumentou muito, então as pessoas cada vez têm menos tempo com os filhos, com as famílias. Então, que é mais perfeito do que um parque de diversões para você ter um momento, memória afetiva? Sim, gente, vocês devem lembrar de vocês pequenos em parque brincando. Com certeza. Por que o Play Center é essa coisa que todo mundo é apaixonado, inclusive eu, todo mundo é fã? Porque faz parte da nossa infância. É a tal da memória afetiva que a gente cria e, uma vez criada, fica para sempre. Então, hoje em dia, por que os parques estão investindo cada vez mais em atrações familiares e em experiências? Porque é isso que fica. Se você tem uma roda de 16 metros, 20 metros, 22 metros, 32 metros, é legal? Legal. Impactante, é impactante. Mas, dentro da gôndola, pouco importa. Vai estar a mãe, vai estar o pai, vai estar o namorado, vai estar a namorada, vai estar os amigos. A experiência vai ficar para sempre. Então, é por isso que os parques estão investindo, inclusive a gente está investindo. Por que a nossa novidade esse ano é o Labirinto do Terror? Porque é a experiência. Então, hoje em dia, é muito, muito mais rico. Quando você vai no brinquedo, você vai lá e fala assim, nossa, fui. Por exemplo, vai. É que a gente é suspeito, porque a gente é apaixonado, exatamente, né? A gente nós, não é nós basal. somos Então, assim, assim, ia falar, não, qual foi o não último somos brinquedo o melhor novo, mas eu parâmetro. sempre amo, a gente não é muito basal. Mas, assim, você passar medo, você dar risada, ou você, a adrenalina, se vocês ficarem ali na saída do labirinto, é muito divertido. Sim. As pessoas saem rindo, saem brincando. Isso marca a gente para sempre. Sim. Então, essa é a grande tendência. São pessoas, né? A gente fez agora uma palestra agora ali no Nestor Parques e Festas e o Léo do Bambolim falou assim, qual é a maior tendência? Aí ele falou, pessoa. Sim. Pessoas. Estava lá. Você essa estava lá? palestra, Você viu? Não assisti, foi? Ele falou, sim. eu adorei aquilo. E eu amei que conhecer é o Bambolim. É incrível, O que eles ofertam lá no Shopping Guatemi, demais, de né? Fortaleza, é fantástico. É demais. Isso é uma coisa que o Zoom, que a internet falou assim, olha, hoje em dia tem muito mais fácil. Hoje em dia a gente consegue. Hoje em dia, gente, WhatsApp. Eu falo, fornecedor da China, fornecedor da Itália, fornecedor onde for pelo WhatsApp. Antigamente era muito difícil. Sim. Por que também não existem mais tantas empresas como a Fionda? A Fionda importava muito, porque hoje em dia a gente tem acesso direto. A gente tem pessoas especializadas nisso, que é o Ricardo Vítolo que vende, o Ângelo da Itália que vem aqui, que é da Ital Resina. Eles vêm aqui, a gente tem muito acesso, é muito mais fácil hoje em dia. E hoje, através do Zoom, na pandemia, não sei se vocês leem, vocês sim, né? Mas eu não sei quem está assistindo se viram. A gente fez vários webinars direto no parque de diversões. Sim. Por exemplo, eu não conheço pessoalmente o Bambolim, mas a gente fez o tour lá virtual. Eu não conhecia, eu conhecia agora o Aquamotion, mas a gente fez o virtual. Eu não conhecia o Snow. O quão A gente aproximou, conhecia- né? O quão aproximou. Eu não É muito mais conhecia o fácil. Unipraias e fiquei sabendo ali no... Eu ainda não conheço num desses pessoalmente, dias. mas eu já vi no tour, No eu tour, vi lá. sim, Então, também. assim, Agora, uma coisa muito que você mais estava fácil. falando da questão do acesso, tipo assim, eu há alguns anos, eu nunca ia imaginar ter assim o Stefano Moser, que é da Moser Rides Sim, lá, sim, sim. que é a fabricante do Terminator e do Orbiter. Tipo, eu tenho o cara lá no Face, aí eu posto uma foto de um trabalho meu, o cara curte. Tipo, é uma coisa... A proximidade, Meu, né? O quanto isso... É uma coisa assim tão distante, mas tá ali tão perto. tão perto. É muito Exato. legal. Exatamente. Esse é o benefício, né? A gente tem aí várias preocupações em relação à internet, mídias sociais, principalmente a gente que é mãe, né? Mas tem esse lado que é incrível. Hoje em dia você consegue fazer várias capacitações online, Sim. você consegue ter acesso aos fabricantes, às novidades. Então, hoje em dia é muito, muito mais fácil, realmente. Sim. E o Brasil tem muita gente boa.
tem muita gente super capacitada, tá vindo muita gente boa, graças a Deus, né? Então eu sou muito otimista, sou muito fã e o nosso setor só vai crescer cada vez mais. Agora uma coisa, eu acho assim, as FECs dominam, né? Você falou que tem mais de 500 FECs aí espalhadas pelo Brasil. É que eu acho que assim, no quesito radical, eu acho que o Brasil ele ficou muito defasado. E aí hoje em dia o cara, ele, assim, é que Brasil, questão de leis, importação e tal, é difícil para o cara trazer uma montanha-russa e ver aquilo se traduzir em números bons. E aí às vezes o cara, com metade do investimento, o cara consegue comprar meia dúzia de não só comprar, ali, ou como a Vanessa entendeu? acabou de falar, ergue um aquático novo. Exato. Ergue o um parque aquático é muito inteiro mais fácil. novo. Se você imaginar que o Aqualinda é 500 milhões, e aí você imaginar que tipo uma montanha-russa para trazer é 100 milhões, Sim. aí você fala, cara, Só quem pra é o trazer. louco? Só pra Só pra trazer, fora a fundação, essas coisas. Aí é óbvio que vai escolher o aquático, né? Não tem E nem aí vem a... Aí isso aqui vai ser tipo cortes, né? Tipo, por que tanto Crazy Dance e Kamikaze? O que esses brinquedos têm que, cara, assim, a gente é capaz de viajar para Manaus, qualquer parque lá, vai ter um Crazy Dance e um Kamikaze. Você vai no negócio, mas assim, é que é legal a gente, às vezes, ver vídeo de fora, de montanha-russa, o cara, ele se referia a uma Looping Star, por exemplo, falar, uma clássica, mas tem uma. Tá certo que no Brasil também tem uma só. Sim. Mas tipo lá tinha 90, 100. E aí a gente vê que esses brinquedos, um dia a gente conversando com o Fernando lá do Mirabilândia, ele falou assim, cara, vocês não têm noção o que é colocar um kamikaze numa praça, entendeu? Você pode ter um monte lá, um mix legal lá, mas assim, se você não coloca o kamikaze, o cara fica lá, e o kamikaze não vem? Quando é que vem o kamikaze? Exato. O Nicolândia, aí, uns tempos atrás, fez uma puta campanha para trazer lá o que ele trouxe lá, acho que era Ranger, sim, chamava, entendeu? Que foi o Ranger, que é um kamikaze. Um kamikaze. E tipo, é um brinquedo assim que, cara... Eu acho que cai no que você acabou de falar. É o clássico, é a experiência e até, querendo ou não, é a memória afetiva. São clássicos que têm anos viajando no Brasil e muita gente lembra deles. Eles são muito marcantes. E tem um lado do parqueiro que eu vou te contar. Seguinte, primeiro você falou por que a gente não tem os brinquedos radicais. A imposição tarifária no Brasil é surreal. Então, realmente, é muito... É um impeditivo absurdo, muito caro. né? É aquilo que a gente estava conversando. A gente ainda é classificado como bem de consumo e não bem de capital. Então, a gente está tentando mudar. Não, isso é uma coisa meio doida, que assim, é como dizer que a importância do trator para a agricultura é diferente de uma montanha-russa para um parque de diversões. Surreal. O trator, ele é um bem de capital. Exato. Ele é o que faz girar. Ele gera receita. Ele gera receita. A montanha-russa também. É como você comprar um PlayStation 5 e uma é a mesma coisa, uma montanha-russa tá igual. Entendeu? A tarifa, então é muito tarifário difícil. Ali é complicado. Todo mundo que é empresário que está assistindo sabe que empreender no Brasil não é para poucos. Sim. É uma aventura. Porque a nossa legislação é muito pesada, muito protecionista. Os impostos, né? Nossa, a gente paga muito imposto. Vocês devem ter visto várias comparações. Quantos dias do ano a gente trabalha para bancar os impostos? Enfim, é muito difícil. É por isso que é muito difícil você trazer um equipamento de grande porte, mesmo os grandes parques, né? Porque você, no fundo, isso aqui é uma empresa. Então, sim, tem que fechar a conta. Sim, exato. Né? Exato. Óbvio, o público a gente sempre tem que trazer novidade, porque o público sempre quer novidade. Aí você fala assim, então tá bom, você tem que ter sempre novidade, por que o pessoal vai e compra um kamikaze, que tem em todos os parques? Primeiro, fatura. Porque fatura. Porque ele se paga muito rápido, né? É só ver a fila do Presidência, a fila do kamikaze. Por que o Crazy Dance? Fatura. Por que uma montanha-russa? Porque fatura. Agora, se não faturar, o brinquedo pode ser lindo. Minha mãe falava que era o Belo Antônio, entendeu? Você deixa lá, enfeita o parque, é maravilhoso, mas não fatura. Então, e estoque parado é dinheiro parado. E o Crazy, quem são os campeões? Montanha-russa, Crazy Dance, kamikaze, roda gigante. Roda gigante. Gente, é a rainha do parque, né? Sim. Antigamente, não dava tanto movimento a roda gigante. Quando a gente chegava no parque, às vezes, se você via a roda gigante estava lotada, eu falei, então o parque tá bom, você não precisa nem ver o resto. Porque quando sobrava para a roda, os outros brinquedos estavam todos lotados. Hoje em dia, não.
Hoje em contrário, dia né? é uma comoção. O mundo quer andar roda gigante, tá na moda. Sim. E eu achei que essa moda, inclusive, ia passar, mas não passou, não. Que Não, e é ótimo uma que coisa- continue assim, né? Não, e é uma coisa assim, eu não sei se a galera percebeu, mas nós estamos com a nossa mesinha aqui do podcast montado dentro da estrutura da roda gigante. Tá. Entendeu? Na plataforma. Na plataforma. Depois vocês vão aqui. fazer uma imagem de volta. A gente de vai lá fazer pra uma cá. imagem de volta aqui para o pessoal ver. E é uma coisa assim, que às vezes a gente não entende, que o Brasil, ele é, tipo, fora na polêmica aí do presidente e kamikaze, ele é o país do parque aquático e das rodas gigantes. Sim. né? Sim. E aí eu falava assim, gente, por que roda gigante? Aí teve um dia que a gente estava em Guarulhos, aí a gente lá na Dutra, uns 30 quilômetros, aí a gente via um LEDzinho roxo brilhando. Aí eu falei, mano, tem alguma coisa lá? Aí era no shopping ali internacional, tinha uma roda, era uma ação de Natal, eu acho, né? Sim. Então assim, Eu ela fui nessa chamou, montagem. e era só a roda, o palquinho e o Papai Noel aparecia 2 vezes. Mas já gerou da gente estar na Dutra e fazer assim. Por que Pô, tanta roda tem gigante? alguma Porque a coisa. roda basta por si só. Sim. Óbvio. Não é a mesma coisa, não é um mix, né? Hoje em dia você fala assim, mas por que você tão infantil, sendo que não fatura tanto quanto um grande? Porque você tem que ter... Mas Meu tem avô falava, qual é o público público todo, de parque? exato. É de mamando a caducando. Ele fala, entendeu? Então, é todo mundo. Então, Literalmente. você tem que ter brinquedo para todas as faixas etárias. Então, você tem que ter um mix de atrações. Então, você tem que ter o pequeno que fatura muito menos? Tem. Porque senão, a mãe que tem um filho que é pequeno e o outro que é adolescente faz o quê? É verdade. Então, É você como tem que você facilitar, falou, é a família. Experiência Exato. total. Então, assim, carrossel, carrinho de bate-bate, roda gigante, parque de diversões sem esses três. Mandatório. Não, e é uma coisa que eu acho assim, o brasileiro também, às vezes, eu acho que ele reclama bastante em N coisas de maneira errada. Ao mesmo tempo que ele olha aqui um parque desse e fala assim, tá faltando X brinquedo. Mas é capaz de você trazer esse brinquedo e aí você ter que aumentar o seu ticket médio, fazer alguma ação especial para viabilizar essa vinda. E o público Aí não o paga. cara fala, não vou pagar, tá caro. A nossa Exato. Montanha Russa Express foi a primeira invertida na América Latina, a gente que trouxe. A gente já conversou sobre isso, né? É a mesma Hoje coisa. Hoje ela andaria independente. Por quê? Ia ser Porque lindo. hoje a gente tem os Nossa, eventos. Eu seria falo muito com o incrível. Lucas, com o Félix, né? Que vocês conhecem também, que eles têm as X, enfim. Eles estão falando, traz a Express. Hoje a Express teria uma vida independente do Sim. parque. Mas quando a gente trouxe era para dentro do parque. E só ela eram 11 carretas. Só a Nossa. montanha. E ela era uma montagem muito complexa. Tanto que a gente tinha 2 bases, que é a estrutura de baixo da montanha-russa. A gente tinha 2 bases. Por quê? Ia montando a segunda base na frente, aí a gente desmontava a montanha. Aí quando chegava lá, a base já estava montada, nivelada, só colocava os cavaletes, carretas, e mesmo assim demorava 15 dias. Então é uma operação Olha muito a cara. operação. E a gente tentava comprar mais caro. O público não pagava, reclamava. E na época, Sim. sabe qual era o valor do ingresso, gente? R$4. Nossa. Não, e é uma coisa E assim, o pessoal não pagava. eu não dei sorte de andar nela, um dia eu fui até lá, ela estava inoperante. Não acredito. Como quando vocês trouxeram o The King, a Sim. gente saiu, minha mãe mora em Itanhaém, a gente desceu até Itanhaém, foi eu e Karine até Praia Grande para andar no The King e ele estava parado, estava esperando lá o técnico, isso de nem não me sei da fale. onde. Isso assim, essa é uma coisa que a gente fica bravo. Eu fui para Dubai em setembro do ano passado pela primeira vez. Para onde eu fui? Parque da Ferrari, certo? Sim. Cheguei lá, A Fórmula Rossa, certo? parado. Ai, que ódio. Foi a minha vingança. Entendeu? A minha vingança deu Só certo. a montanha-russa mais rápida do mundo. Gente, não tem. Nossa, que quem não vai. decepção que dá, Não, né, gente, eu fiquei muito louca. Eu fiquei Cara, muito é doida. tipo, Eu falei, é que não tô assim- acreditando. E o cara falou, olha, entrou em manutenção ontem. Ai, É que aí a ódio. gente denuncia a nossa idade, mas é bem férias frustradas. Dei Dá férias vontade de catar lá o segurança e falar, agora você vai ligar. É isso. Você vai é ligar isso. que eu vou andar. Eu não vim Só até que aqui. assim, hoje em dia tá muito mais fácil aquilo que você falou, tal, só que tem peças que não tem no Brasil. Não tem ainda. E se tem, não tem a parametrização. Por exemplo, o Kangoo. O Kangoo, ele tem o PLC. Você acha que é do mesmo fabricante? Acha. Mas ele tem que vir parametrizado do fabricante da Itália. Conta E da programação. pós-pandemia, gente, se as montadoras de carro estão tendo dificuldades para peça, vocês calculem brinquedo de parque de diversões. Sim. Então tá Quanto- muito difícil. Específico do Tá específico demorando do demais. específico, fora Antigamente, a logística.
A gente tem muita peça de reposição? Tem, mas é impossível você ter todos os componentes eletrônicos um PLC, você pode ter 30 um reversores, caríssimo. sensores, Aí vai você quebrar tem o que você um- não tem. Você tem um, vai para o outro. Aí você traz aquele também, aí vai o outro. E aí assim vamos indo. Então, é muito difícil. Antigamente você pedia, você ligava na Itália, eles colocavam o PS, THE, 3 dias estava aqui. Agora demora um mês. Nossa. Um mês para fabricar, para Ó, conseguir. a gente visitou o Play City ano passado e aí o Inversion ele tava tendo um probleminha que na hora acho que descia a base do Inversion lá, ele tava dando uma diferença de alguns centímetros, alguma coisa aí assim. não liberava, né? Eles tava não sincronizado. liberaram o brinquedo e aí até uma coisa que o pessoal aqui da técnica tinha perguntado pra gente sobre a segurança dos parques, né? Sim. Porque a gente fala sobre isso e tal. Você vê como hoje em dia, cara, aí tem gente que era capaz de falar assim, gente, é só a plataforma, mas não, a plataforma ela tava com uma Sim, normalidade ali sim. e eles não liberaram o brinquedo até liberar. Falando nisso, tem um vídeo do nosso canal, a gente foi no brinquedo e uma menina desmaiou no nosso lado. ciclo. Fazia muito tempo que eu não via e assim, o melhor que foi, realmente estava eu, o Vitor e a menina do lado. E ela desmaiou. Aí o cara, olha lá, morreu e desmaiou. Aí eu botei o barulhinho do Windows, desligar e ligar. Sei. A Cara, menina, gente, foi. o link Vejam. vai estar na descrição. Esse é Fantástico. imperdível. Nossa, eu não vi, eu quero ver também, eu vi. Não, As pessoas acabam, assim, é muito... é muito pouca. Assim, olha, quando foi a última vez? Não acontece sempre, mas acontece. Aí você fala de segurança, gente, olha, a gente faz todas as manutenções preditivas, preventivas, corretivas. Só que assim, é máquina. A pessoa fala, você é seguro? É seguro. Você anda, ando. Meus filhos andam. Meu avô falava que onde neto meu não anda, neto de ninguém anda. E eu continuo desse jeito. Perfeito. Você vê Eu cheia ando. das frases Das de frases de referência. Esse é um corte. Aí tá a cara dela assim com a frase embaixo. Mas fazer. Vai, mas assim, Vanessa. são coisas que assim, eu ouço desde que eu me entendo por gente e que eu acredito e que eu sigo até hoje. Mas é máquina, vocês não fazem, assim, a gente não tem carro, faz a revisão, faz tudo É do a nada, mesma da pau. coisa. É máquina, gente. Isso não é no Brasil, isso não é no México, isso não é nos Estados Unidos, é máquina, é no mundo. Graças a Deus, a gente hoje em dia está muito evoluído. Tem muita gente boa, tem muita tecnologia. Então, cada vez mais os brinquedos, isso que você falou, olha, só na plataforma. Por exemplo, o The King. O The King tem tanto sensor. Se um colete não tiver 100% ali exatamente ajustado, não libera o brinquedo. Não libera. E é bem antes até do colete, é do portão de embarque, Exato, é da plataforma. É muita coisa, é tudo aí vai muito pro integrado. colete, sim. E aí, assim, isso é muito bom, muito seguro. Só que quando dá pau, aí você vai lá, não vai estar andando. Por quê? Vai esperar as peças da Itália. Ou acontece, tem no Brasil? Tem, mas é de final de semana. Faz o quê? Faz. Tem que esperar Tem que durante a esperar, semana. tá certo, Então tá é certo. por isso que vocês vão aí, vocês vão no parque, mas se fui lá, tava fechado. Porque vai briga. Aí, esses dias eu levei uma bronca de uma moça aqui, porque o The King tava parado, deu problema no inversor. E aí a gente conseguiu arrumar na BB de São Paulo. Só que deu problema na sexta-feira à noite. Então, sábado e domingo não funcionou. Não funcionou. E eu levei uma bronca, mas uma bronca. E a moça falou assim, porque eu tive um prejuízo. Aí eu falei, moça, veja bem. Sabe Falei, mas- quanto eu paguei? Eu falei, prejuízo. Sabe quanto eu Eu paguei? falei, prejuízo, eu entendo, mas a senhora tem que entender. Mas vocês são obrigados a ter todas as peças. Eu falei, olha, é impossível ter todas as peças de manutenção. Fora a fortuna, né? Tem algumas peças que custam milhares de reais. Não, e aí como é Então que é muito você faz difícil. essa logística de tipo assim, vou comprar 30 de uma, 20 Não de tem outra, e aí como. vai ficar esse negócio parado ali, esse dinheiro parado. A gente, assim, não é nem isso. A questão é que é difícil mesmo. É difícil você ter todas as peças. É difícil conseguir difícil você ter uma, espaço, quem dirá várias, né? né? Porque além de tudo, ter bem armazenado. Hoje, graças a Deus, a gente tem aí uma geração nova de parqueiros que a gente é muito mais colaborativo. Então, a gente hoje em dia, olha, eu tenho inversor, você tem o conversor, um empresta Um pro troca pro outro. outro, sim. então a gente se ajuda muito mais. Mas às E o que é vezes fantástico, né? dá pau, deu pau. Não tem o que fazer, entendeu? Como qualquer elemento máquina. eletromecânico. Exato. Então, assim, é muito legal, qualquer. tem muita segurança, só que quanto mais eletrônico tem um brinquedo, maior a chance de parar.
entendeu? E tem que parar mesmo. Dá pra funcionar? Dá pra fazer um jump, quem é diretor? Dá. Sim, Mas sim. já fazer? Não. Não, mas esse é que nem o que eu falo. Tem coisa que às vezes em montagem que eu faço, nas camisetas que eu estampo, aí a pessoa é capaz de falar assim, não, mas o errinho ninguém vai ver. Eu falei, mas eu sei que tá errado, Sim. entendeu? E eu não vou passar. Agora uma coisa, você falando de segurança, a gente comentou antes sobre o cuidado do Vitinho, o pessoal do Coney Island. Mas... Todos, né, gente? Não são só eles, tá? Não, é só sim, referência aí. todos têm. São meus amigos. Mas é uma coisa assim, exemplificando Do só. Bruno. Sim. puxando Tem um um monte. pouco para o que a gente tá aqui com a Vanessa, em 2013 a gente teve a viagem que fomos para Curitiba, lá para Noites do Terror, né, que teve. E naquele dia a gente conseguiu perceber como o parque estava mudando a cara do itinerante, entendeu? E como essa coisa assim, são coisas simples que às vezes para o público passa despercebido. Mas um banheiro mais cuidado, entendeu? Um chão mais nivelado. Uma lixeira temática. Meu, é coisa simples. E naquela visita em específico, a gente percebeu que era assim uma característica do Yupi, que queria dar uma outra cara. Sim. Parar de ter aquela cara de parquinho, mas aí no sentido Exato. pejorativo. Sim. Entendeu? Ah, tem um parquinho lá, não sei. Não sei, não vou. A gente viu que o negócio estava e que vem numa crescente, entendeu? Sim. E eu acho que é o caminho. Esse foi a ideia quando a gente lançou o Yupi. A gente lançou a marca Yupi em 2006. O parque hoje chama Morenos Parque, porque antes chamava Teatro São Paulo, Parque Teatro São Paulo. E aí, quando meu avô faleceu, em 87, o meu pai, naquela época, né, gente? Meu pai fala inglês muito bem até hoje, mas naquela época tinha muita... era moda, né? Então... E virou Morenos Parque, Zé Moreno, após que as Morenos Parque, Parque do Moreno, né? Sim. Esse era todo, e aí virou Morenos Parque. E aí eu fiz faculdade, fiz MBA, trabalhava no mundo corporativo, trabalhei na Danone 3 anos e meio, porque meu pai, como ele teve essa experiência no mundo corporativo, ele fez muita questão que eu trabalhasse fora antes de vir para o parque. Sempre continuei trabalhando no parque, sempre. Desde menina. Minha mãe e meu pai estavam sempre viajando. Eu ficava sem ver minha mãe e meu pai 2 meses. Porque eles estavam sempre viajando, eles iam muito longe. E eu sempre em São Paulo, então eu sempre paguei as contas, sempre fiz as contas a pagar, sempre trabalhei. Só que eu também fazia faculdade e também trabalhava na Danone. E nessa época, quando eu saí da Danone, eu falei, não, Morenos Parque é muito difícil de trabalhar, gente. Uma criança não consegue falar Morenos Parque. Qual é o apelo de marketing? E é muito difícil, vamos lá, eu procurei uma agência. Vamos lançar Yupi. Yupi é muito fácil, as crianças já falam naturalmente. Sim, já falam Yupi, naturalmente, Yupi é muito mais fácil. Então vamos no Yupi Park, vamos no Yupi Park. E aí lançamos o Yupi Park e a ideia era descontinuar o Morenos Parque. A marca Morenos Parque. Ô, coitado. Só que... Não, eu, né? Contra a vontade do meu pai, obviamente. Porque eu achava que o Yupi Park, aquela coisa e tal. Só que o Morenos Parque, querendo ou não, tem muita tradição, muita memória afetiva. Eu já fui parada por guarda na estrada que cantou o jingle do parque pra mim. Caramba. Então, assim, nas cidades onde a gente vai, a gente trabalha há muitos anos. Em Maringá a gente trabalha há quase 30 anos, aqui a gente trabalha há quase 20 anos, na Praia Grande mais de 30 anos. Então, a gente fez parte da infância das crianças, das pessoas. Então, marca muito isso. Então, não tinha como descontinuar. Então, a gente continuou com as duas, Morenos Parque e Yupi Parque. Tem dia que a gente vê o Parque Montana e fala, não, é o Morenos, não, é o Não, Yupi. Yupi. Não, mas tem A gente carreta, não, eu vi fica o camaleão. pra tentar aceitar Ó, qual tá que vendo? é. Falando camaleão, não é camaleão, É o né? Yupi, é o Chame Yupi. Yupi. Exato. E aí, assim, você me perguntou por que o Yupi era diferente. Aí a minha ideia era ser um parque de diversões itinerante tematizado. Por que tematizado? A gente fez umas pracinhas, né, que era com É muito legal. um banquinho. A gente fez um monte de coisas diferentes. A gente colocou um monte de personagem no Barco Pirata. A ideia era trazer um pouco dessa experiência dos parques Lúdica, temáticos né? pra quem não consegue. No Atrium tava o Yupi, No Atrium... qual ali em Atrium? Santo André, nessa última temporada. Não, tava Morenos. Tava Morenos? Tava Morenos. Mas acho que tinha uns postezinhos de luz. Tinha também, a Algumas gente coisas que coloca tá nos mudando. dois, isso. E aí vai falar assim, mas por que eu fui na montagem tal e não tinha? Porque não cabe o terreno. Hoje em dia, os terrenos estão cada vez menores, cada vez mais apertados. Então a gente tem. Aqui mesmo, a gente não conseguiu colocar as pracinhas, porque é tudo muito apertado. Então você não consegue sobre colocar os prioridades adereços, em relação entendeu? ao que você tem também, Exato. né? Então eu fico frustrada, Imagina. porque eu não consigo colocar, mas a gente tem que se adaptar. Agora, falando sobre frustração,
A gente viu que vocês venderam o ícone do parque, a Space Moon. Zeppelin, a Space Moon. Eu, assim, me dava uma sensação meio engraçada nela, mas assim, eu gosto bastante da montanha. Ela tá lá no Animale agora. E tem algum brinquedo, tipo assim, que você sempre quis ter no parque e não consegue por algum motivo tarifário que seja, alguma coisa assim? Algum brinquedo que eu sempre quis ter no parque? Hoje? Não, ó, eu queria muito trazer... A gente sempre vê esses novos, né? A Zamperla acabou de lançar um lá super movimentado e tal. Só que se você for trazer... A gente sempre, como você falou, como que você escolhe um brinquedo para trazer, né? Primeiro, capacidade. Demanda de atendimento, certo? Por exemplo, você fala assim, por que o Kamikaze? 32 pessoas por vez. Aí O você The King compara é com o The King, 16. 16, O exatamente. booster é 8. Aí fala, mas por que o The King é mais caro? Só cabem 16 pessoas. A operação dele é muito lenta. Carga e descarga, porque só a plataforma, desce a plataforma. Então, assim, enquanto o Kamikaze gira 2 vezes, o The King gira 1. Por isso. A manutenção, as peças, muito mais caro. Tudo é muito mais caro. Mas não era por isso que eu ia falar isso. Por que eu tava falando isso, gente? Que eu já me perdi? Da Zampera, dos lançamentos novos da Que Zampera. brinquedo? Você me Como perguntou que você brinquedo que eu escolhe, queria trazer. Lembrei. isso, o seu Qual sonho. brinquedo que eu sou apaixonada pra trazer? Um carrossel de 2 andares. É mesmo? Apaixonada. Você perdeu do SP Market. Apaixonada, perdi. O Beto Carreiro foi ligeiro ali, Foi, hein? foi. Segunda-feira Aí você eles fala assim, então tá desmontaram, bom. na quinta ele já estava montado Por que você lá. não compra? Não se paga. Não se paga. Não? Ele é Não. bonito só, Ele né? é lindo. Agora, uma coisa... Mas adulto no Brasil anda no carrossel lá fora. No Brasil, Não. só com filho. Em pé, do lado. isso E a é gente nem verdade. cobra da mãe e do pai. Isso é verdade. Então você Agora- não fatura? Agora uma coisa assim, momento indignação. Tem o carrossel veneziano. A gente foi para Veneza em 2017, não encontramos um carrossel. Falei, não existe carrossel em Veneza. Na verdade né, é carrossel veneziano por causa dos desenhos lá das Exato, gôndolas. exato, Não sei isso. como Arte, chama o né? barquinho lá, né? É aquela arte toda. Exato. Mas assim, exato. para mim foi muito frustrante ir para Veneza e não ver um carrossel lá. Tinha Olha, um carrossel em Madrid. Mas quando eu fui em Verona, que é ali do ladinho, É. tinha um carrossel lindíssimo lá na praça. Não, pior que assim, carrossel a gente acha, sei lá, adulto, mó besteira. Mas pô, quando vai fala assim, pô, mas não posso sentar no cavalo. Mas não posso ir no negócio, tem que ficar sentado ali no bagulho que só fica lá girando. Exato, Pô, eu exato. quero ir no cavalinho, pô. Exato. Então, assim, pelo menos a experiência que a gente tem é que o carrossel, ele não se paga, mas sempre foi meu sonho. Eu acho lindíssimo. Eu sou apaixonada por carrossel. Apaixonada. Agora, outra coisa, você falou assim, tem muita gente talentosa no Brasil. A gente tem o pessoal da Três Eixos, a gente tem o pessoal da Fabri Parque, tem da Fábrica de Parque, e tem mais um monte de gente aí. Na Expo, pros buffets, tinham vários fornecedores lá, Sim. dos Não, e brinquedos os caras são menores, doidos. indoors. Você vê os É mini cada Crazy brinquedo Dance. que você fala, meu Deus do Você céu. vê mini Crazy Dance aí que tem buffet que te deixa mais enjoado que o Hopi Hari. É muito louco. Quer dizer, Agora, uma coisa, assim, por que uma Três Eixos não inova um Kamikaze, por exemplo? Não sei, faz um bagulho diferente, uma gôndola que gira, refaz uma carroça que como faz... isso é fomentado, fal. essa parte desse mercado? E nacional, literalmente, desse O mercado equipamento. nacional, ele tá ficando cada dia melhor, graças a Deus. Graças ao avanço das tecnologias que a gente está tendo muito mais acesso, então tá ficando cada vez melhor. Só que, você fala assim, por que ele não investe? Por que os fabricantes não investem em brinquedos super diferentes? Porque eles também fazem conta. Olha, eu vou investir, eu vou gastar quantos anos para fazer esse projeto? Sei lá, 5 anos. Vai custar quanto? Quantos brinquedos eu preciso fazer Para pagar, para esse pagar o custo que eu tive inicial de desenvolvimento, de fazer um brinquedo novo? você Para vê... quantos parques eu posso vender? A conta não fecha. Você vê que o Fábrica de Parque ele fez um protótipo que foi vendido para algum parque lá, daquele do The King, né? Que não é uma plataforma quadrada. Ele parece ser bem interessante, não tem cara eu não conheço de... esse brinquedo ainda. Ele é tipo um The King com eu sei. um quadradão embaixo, mas ele é legalzinho. Aí tem gente que fala, o braço é curto, eu não sei o que. Eu falo, gente, tudo tem estudo. A gente via os testes nos stories deles lá, então, assim, a gente acredita que eles também
não façam um negócio para se prejudicar. Mas você vê, como você comentou das Ampérolas, se você vê as fabricantes lá fora, o quantos anos eles não estão desenvolvendo, o quanto eles não estão no terreno deles, no quintal da fábrica, fazendo protótipo para testar. Protótipo de montanha-russa, cara. O cara faz ali 300 metros de trilha, só que ele tem lugar para testar. Aquela que a gôndola 4D lá. Meu, é muito louco. Só aquilo já ia deixar qualquer parqueiro louco. Não precisa ter tematização, nada, o banco todo cru. Só tudo ali, exato, cru. Só ali já ia. E tem brinquedo que você faz que não rola. A Zampella não fez o mixer? A gente não comprou o primeiro mixer? Lançamento? Quem é parqueiro sabe. Não deu certo. Então, assim, você faz, você estuda, fica anos, investe e, às vezes, o brinquedo não vira. Olha, você vê como é que é, né? Você vê o mixer, ele teve uma passagem bem complicada por Brasília, lá no Nicolândia. Eu sei do nosso. É. Não, mas é que é o único mixer no Brasil. Minha mãe chamava de banco mixer. Ah, é? Porque só levava dinheiro? Não. A gente nunca gastou tanto num brinquedo. Tentando fazer aquele brinquedo funcionar. Então, porque eu acho que só tem um mixer no Brasil. A e gente aí ele rodou. Nacionalizou tudo. É. A gente fez toda a parte eletrônica. O falecido Jaime, quem é parqueiro conhece, era um dos eletrônicos, assim, incríveis. O cara era incrível. Eu acho que o mixer tá lá no Mirage agora. Tá rodando lá. Não sei. Ó, pra gente... Nem quero saber, né? Trauma. Não. A gente parou o nosso fechando a oficina. A gente desistiu. Não dá, gente. Não dá. Você vai tentando. Não deu certo, gente. Assume. Deu ruim. Ó, e falando assim de brinquedos, né, sobre a tecnologia nacional, o Diego Spark, que tem a unidade lá em Itanhaém e Peruíbe, eles são com 2 brinquedos novos. Um é acho que é Ranger que chama. É tipo um cataclisma. Aí ele tem uma base lá diferente e tal. Eu achei ele meio devagar, mas não conheço, é fila garantida lá. E eles têm um 360 lá que eles fizeram, que eles gostam de um negócio meio rodopio lá, tipo o Tim Burton lá. Aí eles fizeram lá e tá rodando lá, legal. Aí mas é tudo que a gente tá conversando. Às vezes as pessoas, eu acho que o problema também, vamos falar um pouco da gente como parqueiro, às vezes a gente exige e esquece a parte de trás. É um CNPJ. Sim. Tem as tentativas, tem os erros, como você falou. O quanto de empresa já não gastou milhões, vamos usar o setor automotivo como exemplo, Sim. Quantos projetos já não foram pro lixo de milhões e quantos milhões. carros foram lançados e não fizeram sucesso? Imagina conseguir, como você acabou de falar, garantir que o brinquedo vai fazer sucesso, que vai ser rentável. É difícil. E vai montar, vai desmontar, vai sobreviver ao clima do Brasil, vai ter que engajar o público, ter treinamentos específicos, é peça, é isso, é aquilo. E demora muitos anos, né? O pessoal fala assim, você anda em montanha-russa? Eu ando. Qualquer montanha-russa, porque, foram tantos engenheiros estudando tanto tempo. Agora você vai em parque aquático? Gente, aí não. Por quê? Não é que eu não confio no parque aquático, mas parque aquático depende um pouco da gente. E eu sou desprovida de coordenação motora. Eu sou muito ruim, eu sou muito langa. E aí eu me mato no parque aquático, entendeu? Não, qualquer criança, pelo menos. Sei, mas qualquer criança me humilha no parque aquático. Ela vai muito melhor, ela cai muito melhor. Meus filhos, qualquer criança, eu sou muito ruim em parque aquático. Montanha-russa não, montanha-russa você sentou, você não faz nada. Ali, não, mas é que ela, na inauguração dos brinquedos lá, ela vai no parque aquático, ela vai na estica ali, toda bonitona. Falei, aí, vai lá? Não, tô aqui fazendo uma social aqui. Você e a Cíntia. Agora a gente sabe que ela não vai, porque ela não gosta. É você e a Cíntia, eu quero ver o dia. Eu gosto, mas sabe de qual que eu gosto? Dos infantis, adoro. Adoro os infantis. Agora, os radicais, a montanha-russa aquática, capaz. Não, ó, você que fala brincando, é que você fala desse jeito, o povo acha que é brincadeira, mas quando a gente vai no Wet n Wild, se a gente entra na Ilha do Cascão, a gente fica umas 4 horas lá. E se diverte mais do que a gente não consegue sair de lá. É uma delícia. O Aquamotion, que delícia, quentinho, uma delícia. Sim. Pra quem no radical? Tem um amigo nosso, o Rafael, ele é arquiteto, engenheiro, né? Arquiteto. Ele morre de pavor, ele fala assim, meu, montanha-russa, você tá ali no banquinho, ele vem, te trava, sobe lá em cima, volta, tal, tá tudo estudado. Ele falou, toboágua, não tem freio. Ele falou, mano, como é que você vai confiar? Não, é tudo muito bem calculado, a gente sabe. É outra coisa. Olha, eu fui não sei o nome do brinquedo, no Beach Park, eu fui com a minha irmã, eu tenho uma irmã de 17 anos, que ama parque aquático, ama, porque ela tem coordenação motora, né, gente? Então, tá tudo bem. No DNA dela deu certo. No meu, eu brinco que eu tropecei lá em cima, eu peguei o kit fala 2 vezes e tropecei, não peguei o kit coordenação motora. E aí,
Esse é o Gui, gente, ó. Já que tá ao vivo, gente. Tudo Ó. bom? Tudo Esse é o bem? Gui, que é um dos organizadores de várias festas no país. Ele é que é o organizador aqui da festa. Aí. Grande parceiro. E eu fui. É muito legal, gente. É que eu sou muito medrosa em parque aquático, porque eu tenho medo mesmo. Mas é muito legal. Eu fui num que é uma boia aqui, ela sentou. É muito legal. E a adrenalina, eu sou louca pra andar agora no novo lá do Beach Park, das luzes lá. Eu acho O Tobo incrível. Music. Mas eu não sei se eu vou ter coragem. Mas eu Vai conto sim, pra vai vocês sim. depois. Eu Mas acho como incrível. o medo é importante, né? O quanto isso também Sim. segura a gente em muita coisa, Mas é né? gostoso, gente. É uma sim, delícia. sim, sim. E eu tô muito próxima do Kenzo, né? Então, e o Kenzo vai me falando tudo. Então, é muito legal. E parque aquático, como tá lançando um em cada esquina, né? Tem muito brinquedo novo, tem muita novidade. E dá então pra é muito inovar legal. bastante É que eu também, sou né? langa, entendeu? Mas assim, é muito legal. E eu tenho medo. A gente gosta bastante de parque aquático aqui. Na atual conjuntura aí não dá pra visitar tanto, entendeu? Mas Parqueiros, né? É difícil falar. É, né? eu Nós sou somos suspeita. suspeitos. Aí eu fui lá no Hot Park, lá em Caldas Novas, né? Amei. Qual o brinquedo que eu mais fiquei? Infantil. Adoro. Gente, Lazy River é o brinquedo mais gostoso da Não, é. vida, gente. É uma A gente- delícia aquilo. Relaxa, a gente descansa. teve É uma uma vez delícia. que a gente fez Amo. um encontro no Rio de Janeiro, que a gente foi no Aldeia das Águas Nossa. e no Rio Water Planet. Ele ainda estava aberto e tal. E no Aldeia das Águas, eles chegam uma hora lá que assim, tem 2 horas de almoço, que o parque para, todas as atrações. É uma coisa meio doida, é tipo Penha. Você tenta almoçar em algum lugar, você não acha, porque tá tudo Eu fechado. não conheço. Aí a gente pegou lá as boias e ficamos 2h30 dando volta no Lazy River lá. E, no Rio Lento ali de boa. Aí a gente, vamos sair? Ah, não, mais uma volta. Uma Aí delícia. perdi a entrada. Aí perdi a saída. Uma delícia, Vamos sair gente. agora? Ah, não. Então eu vamos ficar amo, de mas eu vou novo. nesses, entendeu? Mas eu adoro, é uma delícia, gente. É uma delícia ficar ali. Fantástico. Ai, mas- ai, que saudade que eu tô. Ai, como é bom estar em parque. Como é Aqui bom. tem Ah, eu montanha amo, né, russa. gente? Eu amo. Eu sou É É. muito do que o Danilo fala. O cheiro, o barulho, os Os gritos, gritos. os trilhos, tudo, o ambiente É muito característico, fantástico. né? Eu É. sou suspeita, eu amo. Eu sou muito grata pela vida que eu tenho. Eu sou muito grata por todos os meus colaboradores, todo mundo que topa cair no trecho e viver essa vida, né? Esse estilo de vida completamente diferente e que é muito sacrificante, sim, às vezes. Você fala assim, eu gosto de viajar, eu gosto, mas agora que eu sou mãe, a gente, né, mãe por si só já nasce já com sentimento de culpa porque a gente não tá E fazendo aí, alguma agora coisa. uma coisa, tá vindo a 4ª onda de parqueiro ou eles não... Você viu a foto que eu postei ontem do Vitório? Ah, vi. O meu filho de 3 anos, louco no Cangu, adora apertar os botõezinhos. Ah, que gostoso. Está Não, eles tá estavam- vindo, geração. sim. Eles estavam todos... Você tem 2 filhos. 2 filhos, um 6 já- e um de 3. Só o mais novo que tá loucão por parque? Ou é o mais velho? Os dois. Os Os dois? dois. Ah, os que dois. legal. Fantástico. O Lorenzo ama o Crazy Dance. É. Em Maringá ele entrou e saiu 6 vezes Nossa. seguidas. Eu já não Só tenho de olhar eu mais já me idade. enjoei. Eu já não tenho mais Nossa, idade. também você não falar, consigo só de você mais, não falar, consigo. é o O Crazy brinquedo Dance, que eu vou é. com ele é no Cangu. Gente, eu Cangu. amo o Cangu. Qual, qual é o amo. seu preferido Cangu. aqui? O Cangu. Hoje, meu brinquedo, né, meu menino dos olhos, assim, o que eu tô mais apaixonado é o labirinto, que a gente acabou de inaugurar, Ah, a gente sim. acabou Sim, de... sim. A gente criou o brinquedo, então eu tô muito apaixonada. Mas assim, de andar, qual brinquedo você anda voluntariamente? Ó, não vem amigo nenhum, você vai e anda. Cangu. Eu adoro o Boa. Cangu. E o Cangu é o tipo de brinquedo que você só sabe que ele é bom quando você anda. Porque olhando, você não tem noção de quão gostoso é andar no Ó, Cangu. hoje será a minha primeira vez. Eu nunca andei nele. depois você me conta. Hoje Legal. Depois você me será a minha conta. primeira Ó, vez. você vê, é a nossa sina com o brinquedo do Yuppie. Quando eu fui no Atrium, ele tava... Tava... Não, ele quando ficou nós alguns fomos... dias. Ele ficou alguns dias Foi, parado. foi. É a peça que eu te falei, o PLC. É. O bendito do PLC. Você vê, a gente... Demorou meu, quase um mês. Mas pra também eu chegar. tenho o WhatsApp dela. Eu acho que eu vou falar assim. Pergunta. Vanessa, como é que Ó, tá Vanessa. hoje? Mas não fala assim, você tá queimando meu filme. Parece que todos os brinquedos que Não, 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 gente, brincadeira, é brincadeira. coincidência. Não, o problema é É que comigo. justo na hora que É. você vai, o brinquedo tá assim. Acho que o Igual problema é eu. comigo. O problema É o Danilo, não, mas Igual o pé, eu. o pé frio Onde é o já se Danilo. viu? É o Eu Danilo. ir no parque, na montanha-russa, no parque da Ferrari, só tem montanha. Tem que 3, 4 montanhas. O resto é, né, simulador que eu não gosto. Então, assim, eu não acreditei. E eu tive uma rotura na panturrilha. Eu falei, olha, se isso acontecesse no Brasil, vou contar pra vocês. Se o pessoal falar, ai, atendimento no Brasil, né? Bom, vou contar. Quem já foi no parque da Ferrari sabe, você entra,
Aí eu fui numa outra montanha que era no... Andei. Eu tava andando devagar, de bengala, porque eu tive uma rotura na panturrilha 9 dias antes da minha viagem, tá? Aí eu fui andando, né, que nem uma tartaruga, até a montanha. Cheguei lá, passei todo o labirinto, todo o percurso, tava vazio o parque. Inclusive, gente, é que o povo tem muito dinheiro, né? Não sei como que paga a conta aqueles parques de lá. Todos os parques que eu fui vazios. Aí eu cheguei lá, né? Realmente. Aí tava todo mundo usando máscara, certo? Eu estava de máscara. Cheguei, o moço falou assim, não pode ser a máscara descartável. Eu falei, oi? Tem que ser de tecido. Eu falei, como assim tem que ser de tecido? Eu não tenho. Ele falou, então tem que comprar. Eu falei, tá bom, onde compra? Na entrada do parque. Eu falei, oi? Nossa! Eu falei, não, você tá de... Eu falei, não. Atendimento, nota o quê? Nossa, meu Deus. Se fosse no Brasil, eu falei, se fosse no meu parque, a gente ia ouvir pro restinho de vida. Você calcula, aí eu tive que sair, fazer todo o trajeto. E lá na entrada do parque, paguei a máscara de tecido mais cara da minha vida, quadriculada, que eu usei só lá, né? Porque, gente, E aí voltei e andei na montanha. Muito boa a montanha. Mas eu, olha... Gente! Tá vendo? Não é só o Brasil não, viu, gente? Vocês reclamam da gente? Não. Não. Eu falei, mas por que não tem uma loja vendendo aqui, gente? A gente já vai comprar. Vocês não vão dar. É uma especificidade que não foi informada. Mas vende aqui. Olha a falta de olhar para a experiência. Entendeu? E aí é isso, mas assim, o parque tem culpa não. Provavelmente não passou na cabeça da pessoa que a pessoa ia ter que andar o parque inteiro. E pra mim foi um pouco mais difícil, porque eu ainda estava com a panturrilha machucada. Então... Só isso daí já dificultou ao máximo. Né? Então, mas é isso. Eu sou apaixonada por esse dia. Você falou quem é a Vanessa. Eu comecei a contar a história da minha amiga que foi contar ingresso comigo e não terminei. Porque eu vou finalizar, vou contar. Pra porque encerrar. exato. Ela veio contar ingresso e ela falou, gente, mas que desperdício, né? Vocês vão jogar fora esses ingressos? Eu falei, vamos, não tem como. Aí ela falou, mas como? Vocês não vão reaproveitar? Olha aqui, tá novinho. Aí eu falei, então, na época que o parque era pequeno, que era minha mãe, minha avó, a gente tinha uma gerência. Sabe aquelas barracas de zinco, chapa de zinco? Que no frio, à noite, a gente montava o parque na Gota de Leite em Santos. Já era um frio. E aí transpira, né? Assim, Sim. molhava. Era assim, a gerência era... Aqui pensa uma barraca, um quadrado. Aqui no fundo tinha uma divisória de madeira que ficava o colchão, a gente dormia ali. Na frente tinha a mesa do meu avô, que eu tenho foto nessa mesa. A mesa do meu avô, que era administração. Aí tinha mais uma divisóriazinha de madeira e era a bilheteria na frente. Nessa época, a gente reaproveitava os ingressos. Porque contava, a gente amarrava cada senha, a gente contava, amarrava com elástico e recontava. Porque quem era a bilheteira? Eu, minha avó, minha mãe. Né? Pessoal, agora aqui a gente está com 18 bilheteiras. Então não dá, né? Aí é o tal do controle que você falou, porque que tem que ser destacado. Então, mudou muito. Mas eu sou apaixonada pelo nosso setor, gente. Privilegiem os parques, vão em parque. E outra coisa, gente, brasileiro não tem o costume, a cultura de reclamar. E aí não tô falando para não... Como assim? Você quer que reclame? Quero. Porque muitas vezes a gente só fica sabendo do problema quando o cliente conta. Quando eu trabalhava na Danone, lá a gente tem estudo para tudo, né? E lá tinha um estudo que a Danone é francesa. Então, na Europa, os consumidores eles são tão fiéis à marca que qualquer coisa eles reclamam. Eles entram em contato, eles reclamam e tal. No Brasil, a pessoa simplesmente para de comprar. Verdade. Mas para de Mas é consumir. como você falou, isso é muito cultural. O quanto, eu acho que a gente tem 2 pontos aí. O quanto o brasileiro não faz esse tipo de feedback e também o quanto ele não gosta de receber esse tipo de feedback. Não, isso é verdade. Mas eu gosto, tá, gente? É um grande X, porque, por exemplo, às vezes, o que a pessoa fala? Não, eu vou lá entrar num site, eu vou entrar em contato com o parque. Pra quê? Eles não vão me ouvir. A pessoa culturalmente já tem esse bloqueio, não acredita e o quanto isso faz falta. Mas quanto olha, esse feedback eu acredito, faz falta. Olha, eu conto pra vocês, de todos os meus amigos parqueiros, Parque Grande, a gente escuta sim. E muitas mudanças a gente fez através do relato, do feedback, não é só uma reclamação. Às vezes a pessoa fala assim, olha, o meu filho é assim, então, se fizesse assim ia ser tão melhor. E a gente muda. Por exemplo, da onde eu comecei a fazer a Hora do Silêncio? Foi com a Amanda da Incluir que a gente começou a fazer capacitação na DIBRE, que a gente fez vários webinars durante a pandemia. O filho dela vai no nosso parque, um dia ela estava passando do lado do Cangu,
O cangu, o pistão, por Faz si muito só. barulho, O legal do brinquedo é o barulho. Barulho, sim. Ele desestabilizou o Arthur. E aí eu falei pra ela, eu quero fazer essa ação. Ela falou, então, mas será que dá pra desligar o cangu? Eu falei, claro que dá, vamos desligar o cangu. E aí, como que a gente fez? A gente desligou o cangu, a gente desligou a montanha, a gente desligou as músicas. Barulhos altos, né? Então, que essa é outra coisa que a gente falou lá nas Parques Festas, que você viu que a Fê, do Parque da Mônica, ela falou Sim. que ela estava no primeiro degrau da escada. Eu não cheguei nem no pé da escada. Mas dá pra fazer com pouco, é só querer fazer. Então, aqui, a gente acabou de fazer essa ação aqui quarta-feira, a gente atendeu quase 1000 pessoas. Foi Que incrível. Incrível, incrível. Eu vi cada relato, um mais emocionante que o outro. Teve um menino que eu estava vendo uma reportagem, ele tinha 13 anos. Ele nunca tinha vindo num parque de diversões. Então, assim, para quem está assistindo também, independente com o que você trabalha, você fala assim, nossa, o que eu posso fazer para ajudar? Porque quem é mãe entende, olha, para sair com criança pequena é mãe é um evento, é uma função. Agora, quem é mãe de uma criança especial, seja o que for, é muito mais difícil. Então, assim, quem puder fazer algo, faça. Gente, aí você fala assim, teu filho, você tem alguma questão? Não, graças a Deus. Mas eu acho que, assim, é o mínimo que a gente tem que fazer. É como você falou sobre experiência. Eu acho que esse painel foi muito importante. O Danilo também estava lá na hora desse painel sobre inclusão de pessoas com deficiência, principalmente falando um pouco mais do espectro autista, né? Não só sobre alguns outros tipos de deficiência e o quanto isso é importante. Como você falou, o quanto na história desse garoto não vai ficar marcado dele a primeira vez no seu parque. Pra sempre. Exatamente. E é tão Não, e eu rico, vi gente. um dos stories que você até repostou. Cara, você vê a cara da criança. É esse o resultado. Incrível. É esse Esse é o que contagia, né? É É o emocionante. que abastece. A gente, na realidade, no nosso parque, de parque itinerante que eu saiba, nós somos o único que a gente tem uma cortesia específica para PCD. Por quê? Fantástico. Porque com essa cortesia você entra pela saída dos brinquedos. Então, como que a pessoa vai ser, principalmente autista, que é por isso que a gente está fazendo tanta capacitação, não que as outras mães, imagina, gente, é aquilo que eu falo, toda mãe, mãe e pai, né, são muito guerreiros, assim, a gente, quando o filho está com uma dor de garganta, tá com alguma coisa, a gente já é maluco, então, eles são muito guerreiros. Mas por que eu faço questão de dar? Porque, assim, tem custo, tudo tem custo, né? Mas eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer. Sim. Então a gente tem uma cortesia que é específica para isso. E é uma operação mais trabalhosa? É. E às vezes, infelizmente, a gente tem que falar, olha, não pode andar nesse brinquedo. Por quê? Porque de cada criança varia muito. Então, dependendo da atração, a gente realmente não pode colocar. Não é que não pode, mas assim, tem um que você pode pegar, tem outro que não pode mexer, tem outro que tem problema na coluna. Então, é muito difícil. Então, como as nossas regras, né, de segurança são gerais, são para a população em geral e são na média, então muitas vezes, às vezes não pode realmente. Mas, saibam que não é porque o parque não quer. É porque realmente tem brinquedo que não dá. E a gente tem que pensar, não é na hora, mas eu coloco meu filho sentado, quantas vezes eu escuto das mães, eu me responsabilizo. A questão é que você tem qualquer... Você não tem como fazer um resgate, você não tem como... tem muito detalhe, gente. Sim, então não é porque o parque não quer, entendeu? É porque realmente às vezes não dá. Mas eu sou muito grata, é isso que eu falo, o pessoal lá da Gibra, quando a gente assumiu em 2020... Assim, o Francisco já tem feito isso há muito tempo, né? O pessoal, a Gibra tem 32 anos, então a gente já tenta, né, melhorar a gente melhora a cada dia, acho que aqui todo mundo, a gente sempre quer melhorar. Então a gente já faz isso há muito tempo. E hoje em dia a gente tem uma parceria muito forte com o Sindepat, que é a outra associação irmã, que a gente ficou muito próximo, ainda mais na pandemia. Com a IAPA, que é a nossa associação internacional. E a gente sempre trabalha muito, eu até perdi o fio da meada, mas enfim, a gente sempre trabalha muito para ir melhorando a cada dia. E a gente vai se adaptando. E aí volta de novo os relatos dos clientes. Então vocês têm que contar pra gente o que tá bom e o que não tá bom. Sabe? Isso Eu gosto de ouvir, tá, gente? é Então, uma coisa... Morenos Parque e o Piparque eu garanto. E todos os nossos amigos, todos os meus amigos, todo mundo gosta muito de ouvir. Hoje em dia tem rede social, não precisa nem entrar no saque. É verdade. Que é um saco, Sim, né? Vamos combinar? sim, sim. Quando você tem que Isso falar na Tem net. o inbox do... Mas desde 2004, redes. quando o Orkut veio, lá no Play Center a gente era mais forte ali no Play Center, Isso. né? E eu sempre falei pro pessoal, gente, não reclame errado. Tem hora que os caras, tem eles isso não também, vão né? ver textão na internet. Às vezes os parques, as empresas têm os seus canais oficiais de reclamação e é quase tudo resolvido. Mas Sim. aí um caso, você falou do Márcio Araújo, cara, parceiraço nosso, é um cara assim, super gente boa. Teve um dia que ele viu um relato de uma menina na comunidade do Play Center lá no Orkut
E a menina falou assim, cara, temi pela minha vida, porque eu subi no Turbo Drop sem cinto. Aí a gente pegou e mandou pra ele. Aí ele leu e falou assim, pô, ela subiu só sem o cinto, a trava estava fechada. Ele entrou em contato com a menina, falou toda a especificação do negócio, deu ingresso para a família inteira, a família foi, ele levou até o brinquedo, mostrou lá as especificações, tal. Aí você vê, claro que não dá para fazer com todo mundo que reclama, né? Você fazer um atendimento tão assim. Mas é que foi uma reclamação que viralizou tão ali naquele momento, foi uma coisa tão pontual que ele conseguiu fazer isso e só e às gerou vezes as coisa boa. pessoas acham, né, que não tá travado, mas tá. Tá. Então, O também é o cinto só é a desconhecimento, redundância, né? Não, A às redundância vezes, da segurança por exemplo, na também. montanha-russa, vocês já andaram na montanha-russa, você trava o colete e ele só trava depois que todo mundo senta, depois que trava. Então, fica solto, dá a impressão que tá solto, mas não tá Vanessa, solto, gente. Essa daqui é a louca Entendeu? da trava. A Karine Ela vai até a o Karine looping assim, meu Deus, não travou. Danilo, isso aqui tá aberto, tá aberto. Eu falei, não está É aberto. teste. Eu falei, teste tira a extra. mão. Aí ela, não, tá aberto. Tanto que aqui, eu não sei se vocês viram, a gente tá com uma gravação na plataforma assim, não fique levantando e descendo o colete, sim. entendeu? Porque senão acaba Na hora que atrasando trava, ainda mais. não, e na hora que Porque trava, às vezes tá a em pessoa cima, tá né? aqui, aí trava, aí tem que destravar todo mundo, aí tem que baixar todo mundo. Então, mas a gente sabe que isso faz parte, a gente fica inseguro, eu fico, né, faz parte. Mas às vezes a pessoa acha, olha, eu andei, a trava estava aberta, eu andei, a porta não estava fechada. Não estava. Mas aí fala com a gente, e aí a gente realmente responde. E muitas vezes a gente chama de volta, por quê? Porque eu quero que a pessoa tenha uma experiência positiva no parque para gerar a tal da memória afetiva. Então por que a gente chama? Ah, você está querendo calar a boca? Não é isso. Porque qual é a nossa maior missão, gente? É prover diversão com segurança. É prover, assim, momentos únicos com a mãe, com o pai, com o filho, com o papagaio. Então, a gente, se deu alguma coisa, se não foi legal a tua experiência, nos dê a oportunidade de voltar e ser fazer legal. novamente, né? Não, e é uma coisa que até o nosso inbox lá, tanto no Instagram quanto no Facebook do Caçadores de Diversão, o pessoal também manda bastante coisa. Falou, fui tal dia e não me senti meio assim. A gente fala, não, calma, o procedimento é assim mesmo. A gente explica e Faz alguma sempre coisa. repassa pro Exato, parque, né? porque as pessoas às vezes não sabem. Enfim, gente, dava pra gente ficar aqui um mês Horas falando. e horas, né? Ai, meu, mas olha... Fantástico, Vanessa. Eu falo pouco, né? Não, é que nem o que eu falo, a gente gosta de conversar, fala pra caramba, e quando pega alguém que gosta da coisa, a conversa flui. Mas, infelizmente... Já, acabei de confirmar com a produção, 1h40. Mentira. Aqui já. Jesus amado, nós vamos fazer alguns capítulos, gente. Ninguém vai ter paciência Não, vai pra ter, ouvir. a gente vai ter que 1h40. fazer Vai ter que fazer os os cortes. cortes. do Jesus Jesus Divertidamente. amado, pelo amor de Deus. Não, mas eu Falar que agradeço. menina mala, não para de falar. Imagina. Menina, né? Vocês Não, é entenderam, parte né? um, Mas parte eu dois, garanto parte três, que pronto. muita gente vai gostar, porque Sim. muita gente não conhecia a sua história. gente, eu Então, E informação é tudo, né? Não, até Ouvir alguns detalhes sobre a o que gente mesmo gosta. não A gente sabia. mesmo Entendeu? Por sabia. mais que a gente se trombe aí em parques há Muito tempo. Anos. quase a E vida é inteira muito aí. legal saber a sua história. Muito legal Gente, mesmo. nossa, e tem tanta gente bacana. Tanta gente bacana que esse tenho certeza que vai ser um sucesso, porque tem tanta gente bacana para essas coisas, tanta história incrível. É o que eu falo, a gente vai continuar falando sobre os brinquedos, mas agora a gente vai começar a contar a história das pessoas. Sim, Porque assim, essa coisa do olho no olho é uma coisa muito legal, é uma coisa que eu já sempre gostei de assistir, entrevistas, essas coisas. E aproxima, né? Tamo aqui. Ai, fica Entendeu? uma delícia, Fantástico, né? o bate-papo Vanessa. com vocês Obrigado. ainda. Obrigado demais. Eu agradeço de verdade Eu é que por agradeço, ter gente. sido a primeira aí Eu agradeço. A Como é que estrear. chama? Embaixador? Não sei. A primeira é o quê? Fundadora. Não, Minha não, mão tá gelada, mas assim... minha também. Muito obrigado. Nossa, é que aqui tá frio. Tá frio, gente. Tá Estamos frio. aqui em frio. Votorantim, estava um calor de manhã quando estávamos montando. Exato. Agora tá Olha uma lá, friaca. Vamos de jaqueta. Né? Todo mundo de jaqueta, eu tô aqui Não, assim, meu. Ixi, a ainda. Karine, nossa. Nossa, eu tô... Você deve estar congelando, coitada. Não, mas fantástico, Vanessa. Eu queria muito parabenizar você pela mulher incrível que você é, gestionando tudo isso, família, 2 parques, a associação, e agradecer o quanto você agrega na comunidade, Sim, no capaz. setor, e que sejam caminhos de muito sucesso e que venham Deus muita quiser. coisa boa pela Deus frente. quiser. E a gente não faz nada sozinho, né? De Sim. novo, eu tenho muita gente que me ajuda, tanto na Dibra quanto no parque, quanto em casa. Tenho, né? Porque, né? Demanda. Sim. Não, Menino demanda. e é uma coisa que hoje em dia o pessoal às vezes fica preocupado com engajamento, com número, curtida, like. Eu acho que
todo mundo ajuda de alguma forma, entendeu? Todo mundo tá aqui para somar e ir para frente. Sim. Certo? Com certeza. Alguma consideração final? Não, só agradecer mais uma que vez. agradeço, gente. Sucesso. Faz o convite. Aqui vai ficar até pra vir quando? visitar. Aqui vai ficar até dia 19. Depois daqui a gente vai voltar pro Shopping Fiesta São Paulo. Maravilha. O Yupi tá indo para Niterói. Bacana. Esse ano a gente vai fazer uma montagem inédita no Aonde? Rock in Rio. São as 2 montanhas russas, uma ao lado da outra pela primeira vez. Duelando? Oh. Os 2 loopings? Uhum. Ei. Essa novidade também tá incrível, então tem muita coisa boa ainda esse Estarei ano. lá, irei Não. prestigiar, vou E pro falando Rock in do Rio. Vai ficar Fiesta. incrível. E falando do Fiesta, teve uma vez que eu perguntei pra você, eu falei, pô, por que não coloca a montanha no Fiesta? Você falou, não tem espaço. Cara, E vocês conseguiram conseguimos colocar ela colocar. lá, deu um Conseguimos. jeitinho. Tanto que o vídeo que a gente tem no canal da Lightning Coaster, né, que é Sim. que tá aqui também, tá no canal, foi gravado lá no Shopping Fiesta e eu agradeço. Esse ano não vai porque vai já Vai pro tematizar Rock in pro Rio. Rock in No Rio. Rock in Rio. Não, perfeito. A Trabalho. gente Vai ficar bem supera. legal, vou mostrar pra vocês, vai ficar A bem gente legal. supera. E assim, quero agradecer a Imagina. atenção de sempre, muito obrigado por todas as andanças, Imagina. feiras, Conte congressos, conosco. palestras e tal. E ter desprendido esse tempinho aqui com a gente. Imagina, Tá bom? agradeço Gente, de sabe como é verdade, gente. difícil. Exato. Agora sim, ó. Vale aquela moralzinha aí, deixa o like, compartilha. Compartilha, ouve Manda todas as pros plataformas. amigos, comenta o que você achou, porque assim, esse projeto aqui ele veio para ficar. Claro que a gente está fazendo algumas gravações, estamos acertando alguns detalhes, É mas só assim, o começo, né, Dan? já tem alguns parques que a gente está sondando para fazer algumas coisas aí que, meu, vai vir para... O famoso vem aí. E você, E parqueiro, quer levar essa estrutura pro seu parque para contar a sua história também? Meu, manda uma DM aí, ó, me liga. Não, Liga, vamos me liga. vamos fazer lá via dica, eu vou te indicando, eu vou te ajudando. Não, Por a gente favor. vai. Porque, olha, o que não falta no Brasil são boas histórias. Sim. Sim. Com certeza. E a gente tá aqui para Pra contar. ouvir. Ó, que contar. bonito. Ó, Você vê? encerrou, hein, Muita gente Danilo? boa, não é? Ó, Não, olha. encerrou porque o pessoal lá tá dançando aqui já. Os Aí próximos já convidados. deu nossa hora. Obrigado, agradecer o pessoal da Obrigado. técnica Até mais, aí também. gente. Tá bom? É isso aí, gente. Até Falou, a próxima. gente. Até mais, Tchau, tchau. até.